Oi! Já vai começar? Já. Calma. Já, amor? Pode esperar. Mais alguém? Ah, a Kael tá chegando agora. Pode estar. Só tava faltando você pra filmar. Tava faltando Kael. É isso. Belém. Belém. Tribo. Belém. Isso é minha mão, Belém. Olha que cabelo. Para, mais. Ei, o pessoal de Florianópolis está acompanhando a gente, o pessoal de Salvador também. Oi? Beijo, galera da outra. Beijo, Truone. Beijo, amigo de Casa Vermelha. Beijo. Eles falaram não. Mas vai que estão. Já manda um beijo. Se tiver alguém assim, que talvez venha por cima. Será? Teria que ter alguém lá. Ah, fechou aquela legal. Não, mas é porque a pessoa não vai saber. A pessoa não sabe quem sabe aqui. Tá fechado lá na frente? Tá, fechado. Porque não tá aberto para espetáculo? Tem que falar com o Thiago e comigo. Mas aí para. Thiago? Não tem como abrir a porta lá da frente, porque como tá divulgado, as pessoas podem ir chegando, né? Ah, legal. Show. Tem gente aí? Aninha, posso chamar? Não, lá fora? A Maria. Se fosse aparecer, né? Maria não tá aí. Ela repara nas amigas. Já tem 7 pessoas vendo, gente. Vamos começar então, né? Olhando a nossa beleza aqui. Sério? Vai lá, tá contigo, mano. Comigo? É, contigo. Então, gente, estamos aqui nessa altura de Brasília, no projeto Migração Dirigível. E esse é o momento que a gente tem para compartilhar, né? Um pouco das experiências que a gente vive em Belém, que a gente vive na cidade onde a gente está. Tem sido bem rico esse momento de troca. Lá em Uberlândia com os Truões, em Salvador com a outra companhia, na Casa Vermelha, em Florianópolis, com o Teatro em Trâmite. Né? E essa conversa a gente põe um tema para meio que nortear a conversa, que é... Artista, produtor, empreendedor na cena da cidade. Né? Que é mais ou menos o que todo mundo é. Assim. A gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a agregar várias funções e tem que dar conta do nosso trampo. Né? Então a gente produz, a gente empreende, a gente atua. E eu acho que a gente pode começar, e tem essa proposta do Hangout online, né? Então, tem pessoas que assistem, tem pessoas que às vezes mandam algumas contribuições. E é legal para todo mundo, para a gente começar, eu acho que, falando um pouco do grupo. Explicando um pouco sobre a história do grupo e tal. Até para vocês saberem mais, né? E dá para a gente saber, né? A gente tem conversado esses dias, mas também agora... Sim. Agora estamos em maior número. Isso. Temos mais 3 integrantes, falta uma para fechar. Só que ela não está, é a Isa. Eu vou abrir para vocês falarem, porque eu já estou com eles, já ouviram minha voz. Fala mais sobre o grupo Liquidificador, sobre nós. Assim, a gente começou a se encontrar em 2008 como montagem de uma peça. A gente foi montar uma peça. E a gente, na vivência, nas dinâmicas, a gente começou a ver que a gente já estava trabalhando como grupo, dava muito certo, assim, né, o nosso trabalho. A gente era muito amigo, todo mundo. E aí, quando a gente foi estrear essa peça em 2010, depois de várias paradas, de voltar a ensaiar, parar, problemas de espaço e tal, a gente falou, vamos abrir vamos chamar grupo, né? Vamos chamar isso um grupo. Aí, definimos o nome e começamos a agir como grupo. Isso em 2010. 2010. Novembro falou. Novembro estreou, mas em julho a gente decidiu que ia ser um grupo. É o nascimento. O nascimento. O canceriano. E aí a gente... E aí a gente, desde então, tem se estruturado
tem se estruturado para poder continuar produzindo como grupo, assim, porque a gente viu que tem uma possibilidade muito rica, assim, dentro da cidade, de a gente continuar tendo produção constante, até como artistas individuais dentro de um grupo também a gente consegue ter uma produção mais constante, consegue escoar, consegue ter uma capilaridade na cidade, consegue implantar certos tipos de ações para grupos. Então, e junto com isso, de 2010 para cá também começou a surgir um movimento de grupo grande na cidade, assim. As pessoas mais ou menos da nossa geração, de 20 e poucos anos, até 30, mais ou menos, começou a se juntar também e fazer vários grupos. Então, a gente tem muitos grupos da mesma época, assim, que começaram também a dar uma bambeada, assim, por conta de umas questões políticas da secretaria também, mas a gente ainda tem pessoas empenhadas, assim, grupos novos de 5 anos, mais ou menos. E a gente tem 5 anos hoje, e já tem 4 espetáculos, né, e tem alguns outros previstos. Basicamente isso, nossa história, né, e a gente tem se estruturado justamente tentando cada vez mais sair da cidade, não virar um grupo local, não virar um artista local, aquela velha história de... Porque a gente viu que a gente fica sufocado mesmo pela cidade se a gente ficar pensando só nela. Claro que não é fácil sair também dela, mas a gente quer sair no sentido assim, não, a gente não quer morar em outro lugar, mas a gente quer sair, assim, tipo, expandir nosso trabalho. E nesse contexto, eu acho que é gerido mais ou menos como, eu gosto de chamar de um empreendimento, né? Eu não gosto da palavra empresa, mas ela tem umas certas lógicas, uns certos contextos de empresa, mas não tanto. Mas é porque se a gente não entra nessa lógica, a gente está tão amordaçado no sistema, né, que se a gente não entra um pouco nessa lógica, a gente não sobrevive mesmo, né? Não que a gente sobreviva também 100%, porque não é... Não, porque a gente não está vivendo, né? A gente está sempre sobrevivendo, mas a gente precisa mesmo de umas formatações, né? E de se basear em alguns sistemas também, criar o nosso próprio sistema para poder, né, se manter, se sustentar, tanto artisticamente quanto financeiramente, né? Tanto em processo criativo quanto em gestão. E ainda assim, né, nós somos nossos próprios chefes, né? Nós não começamos como estagiários, né? Como assistentes e tal. Então a gente precisa também já saber chefiar e gerir, quase sem saber como fazer, mas assim, buscando, né, essa capacitação na prática, na experiência e às vezes em formações também, né, que a gente busca. Como é que foi a formação do dirigível? Então, a gente começou dentro do prédio da universidade, né? Tem um projeto que é o Grupo de Teatro Universitário, GTU, e é uma espécie de edital para alunos da universidade, onde eles podem encenar, propor uma encenação, né, para dirigir. Então. A primeira direção, né? A primeira direção, isso. É tipo uma matéria de direção. Não. É um projeto de extensão aberto para a comunidade, onde um aluno da graduação, do curso técnico, propõe, né, uma montagem e vai ter essa experiência de dirigir. É para quem quiser, na verdade, não é todo mundo que passa por isso, é o aluno que tiver interesse e propõe um projeto. Pré-requisito é que seja formado por algum curso técnico da escola, Formado. ou por algum curso da graduação. Aí tu monta uma equipe, né, De alunos também. De alunos também, né? Não necessariamente esses precisam estar formados, mas quem coordena essa equipe tem que estar formado em algum dos cursos. De nível técnico superior, passa por uma curadoria e eles selecionam algumas coisas o que vai ser montado ali, entendeu? Normalmente são 2 projetos por ano. Hoje já tem o grupo de teatro universitário e tem uma outra frente que é o grupo de teatro universitário de rua, que também propõe montagens, assim. Então, quem foi, então, a pessoa que era formada que iniciou esse processo? Formada no técnico, em ator. Aí, na época, eu cursava graduação, estudava com os meninos, alguns, né, da minha sala, o Enoque da minha sala, o Luciano da minha sala, Rodolfo também era da sala, só que acho que já era no outro momento, que o Rodolfo já foi se formar com outra turma.
E aí chamei eles para fazerem parte da equipe. A Krishna também, na época, eu conhecia. Ela estudou comigo no técnico. E chamei o Armando, que já tinha trabalhado com ele, era meu amigo, sabia que ele tocava um monte de instrumento. Falei, vou chamar esse cara para super vai contribuir. E outras pessoas da graduação que chamei, assim, para montar essa equipe. Aí, a partir dessa equipe, a gente abre inscrições e a comunidade em geral se inscreve. E aí, se inscreveram, no total, 26 pessoas. E aí, a gente fez o processo, durou uns 4 meses. E aí, ao final desses 4 meses, a gente apresentou um espetáculo que a gente tem até hoje em repertório, que é o Pequeno Grande Aviador e o Planeta do Invisível, que estreou com 16 pessoas. Hoje a gente faz o mesmo espetáculo com 6 pessoas. Então já é uma outra loucura, mas ainda está em repertório. A gente tenta manter tudo em repertório. Até agora está tudo aí. A gente apresenta ele domingo aqui, né? Temos 4 espetáculos agora. É um por ano, em média. Uns 4 anos de grupo, 4 espetáculos. E cada espetáculo um diretor. A ideia é que a partir dali, a gente pudesse formar um grupo mesmo, era um lugar para encontrar pares. Se eu curtir trabalhar com essas pessoas, eu vou continuar fazendo. E aí, foi isso. Aí, todo mundo resolveu continuar, né? Grande parte das pessoas. E a gente montou o Dirigível com 12 pessoas, daquelas 16. E aí, aos poucos, foi gente saindo, depois entrou algumas pessoas, entre e sai. Na verdade, chegou a Aline, chegou o Starlone, depois a Aline saiu. Aí, esse ano, a gente saiu Krishna, Léo e Vitória. E entrou Paulinha. A Paula, que também já trabalhava junto, parceira. Próxima do grupo, da casa. Então, hoje somos 10. Na época que a gente fez o nosso terceiro espetáculo, que é o 731, são 12, nós éramos 12. Foi o ano que a gente entrou na casa. A gente fez um espetáculo para celebrar a casa. Então, 731 é o número da casa e 12 era o número de integrantes que eram a casa. Começa com um aviador, depois a gente vai para a montagem do Enoch, que é uma proposta de ir para a rua, sair da caixa cênica. Aí a gente vai para a zona periférica da cidade, começa em processos. E, ao mesmo tempo, a gente vai para um espaço que não é nosso e ele dá um teto de 2 horas para a gente ensaiar. Muita coisa acontecendo, pouco tempo de ensaio. A gente, nesse processo, a gente já começa a pensar em um espaço para ter como nós para gerir, para ter um espaço de trabalho. É uma coisa que eu sempre fico pensando, que é, por exemplo, quando a gente resolveu ir para a rua, foi quando a gente sentiu a necessidade de ter um espaço, sabe? Entende? É quando a gente resolve fazer teatro de rua, a gente fala, cara, a gente precisa de um lugar nosso. Né? Que louco, mas como assim? Entende? Porque enfim, a gente começou, por exemplo, com um trabalho que era basicamente um trabalho de mesa, né? Então, a gente resolveu fazer uma oficina de iniciação teatral com várias frentes, dança, dramaturgia, entende? Uma iniciação com várias linguagens, assim, para ser, né, um ponto inicial do nosso processo de montagem, que é o Sucata hoje, que a gente partiu do Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, né? E a gente foi para fazer uma oficina de iniciação teatral numa periferia da cidade, que era isso que o Mike estava falando, né? Que a gente foi e fez essa oficina, e aí quando a gente volta para a sala de trabalho, para esse trabalho de mesa, antes do espetáculo começar a acontecer, a gente começa a buscar coisas, a comprar cacarecos, e traz coisas, traz sucata, que o nome do espetáculo é Sucata Diamante, a ideia era reaproveitar materiais, né? Então, tipo, começa a trazer um monte de coisa, e aí, tipo, esse espaço que a gente reunia, quando não era na casa do Armando, nem sempre a gente podia estar lá, assim. Sim. Mas aí quando a gente ia para esse espaço que cederam para a gente, que é o espaço da Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Pará, né? É um prédio de 3 andares, a gente dividia o prédio com muitas outras pessoas. Banda de música, ou o prédio estava em obra, martelando, e a gente assim... Estacionamento de moto. Estacionamento de moto, então, tipo, era uma loucura, assim, que a gente estava no meio ali, tentando trabalhar e não conseguia. A gente precisa de um lugar nosso, porque tá sufocando e tal, não sei o quê, né? Mas e aí foi que surgiu a oportunidade de alugar a casa dos pais do Armandinho, assim, né? Estavam se mudando na época. Estavam se mudando. O
O Enoque tá fazendo de se mudar também. Eu tava sendo despejado do apartamento. Aí eu tava na crise de estar longe do centro, que era mais 1h30, 2 horas de ônibus. E a Aninha entrou na história. Bora morar junto nesse espaço. Vamos dividir junto uma casa bacana. De repente tem até um espaço pra gente ensaiar lá, né? Já ensaia lá, pô, legal. Aí o Armando falou que os pais estão se mudando. Pô, maravilha, então vamos alugar, a gente quebra uma parede, dorme todo mundo num quarto pra gente ter uma sala parede de trabalho. uma sala de ensaio. Ah, não precisa ser só a gente, pode disponibilizar para a cidade, alugar para um ensaio ou outro, ajudar a pagar as contas e pá, a coisa vai. Hoje em dia tem uma placa, espaço cultural, casa dirigível e vai surgindo do nada. Essas paredes que eram quartos foram derrubadas e a gente tem um salão onde a gente A gente mudou para casa, o piso era um buraco. Tem escritório lá já também. Tem A gente tem um um escritório, estúdio, onde a gente guarda o material, os instrumentos. A gente reúne. A casa ela é muito reinventada em cada etapa, assim, que a gente está necessitando fazer. Está necessitando, tira esse negócio daqui. Sempre tem de 6 em 6 meses um faxinão geral, que a gente sempre acumula muita coisa na casa e depois a gente olha... Energia parada, vamos se lembrar do material que a gente não está usando. O que foi, assim... O que é que, não sei se a gente consegue definir a maior diferença, assim, ou o salto, ou não sei como colocar, antes e depois do espaço, assim, da casa. Visibilidade. Uma coisa que é a principal diferença foi visibilidade. No momento que existe um espaço, a gente passou a existir. existir para a cidade. Foi muito grande, as pessoas... Ninguém quase tinha casa de teatro, assim, um espaço cultural. Grupos antigos têm casa de teatro, né? E a gente tinha acabado de aparecer, e aí, esse pessoal tá falando sério, né? Realmente não vai ser mais um grupo que vai acabar daqui a 2 anos, vai acabar daqui a 1 ano. Muita gente acreditava que a gente ia terminar, né? E tem muita gente que acha que a casa acaba com a relação. Muita gente fala isso também. É complicado, né? Foi uma descoberta. O grupo se encontrou a partir de que começou a conviver na casa. A gente entrou em conflitos, a gente se amou muito ali dentro dessa casa, a gente ficou puto nessa casa, a gente viveu tudo em processo que era o 731, que era percorrer por essa casa a partir do Fernando Pessoa e seus heterônimos. Nossa, e se confrontar diretamente com a casa e com o ser artista. Assim, a memória da casa. Que eu achei engraçado, o 731, ele lida com memórias da casa e o aquário também. É muito doido quando a gente vai percebendo, a gente vai conversando, né? E a gente começa a perceber semelhanças, né? Todas, né? É muito doido isso, assim. Tipo, chegando aqui, aí a gente conversando, né, na tua casa, e aí a gente começa a falar do 731, e ela começa a falar do aquário, né? E as coisas que é um grupo jovem também, entende? Aí, tipo, é um grupo também que com poéticas quase que parecidas, sabe? A gente começa a... É muito louco. Engraçado que isso. o Milton tinha falado isso. A gente estava conversando ali antes de vocês chegarem, e a gente estava conversando sobre a coisa técnica de fazer a peça aí, né? E o Milton falando, nossa, vocês são muito parecidos com dirigir. Vocês conversam parecido com dirigir. No ano passado, a gente vê que esse foi o salto assim, que me deu, assim, porque a gente tinha acabado de montar o 731 e depois eu viajei com os notários. E aí, quando eu cheguei aqui, vocês praticamente foram o grupo mais novo que eu troquei, assim, né? Até, né? Porque se a gente for pensar na trupe de Truões, na outra, no Intrâmite, são grupos mais antigos, assim, de uma trajetória mais longa. Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, inclusive. Né? Aqui do Tive em Brasília, assim, eu percebi uma semelhança muito grande para a gente mesmo. Por ter nascido na universidade, se encontrado lá, por essa razão antes de ser grupo, ser amigos, né? Que a gente, no dirigível, sempre fala que tem um trato de afeto no trabalho muito grande, assim, que é um princípio poético, afeto. Então, a gente tem muita DR, que é para dar manutenção nisso aí, né? Não precisa nem a gente falar, então, do grupo. Estou falando do nosso. Eu, Fernando e Fernanda, a gente estudou na escola. Uau! A Isa, eu conheço ela desde... A gente também. Eu tinha 16, a Isa tinha 14, eu conheço ela desde adolescente. Nossa. E que é uma onda, né, gente? O fato de sermos muito amigos. Eu acredito que é uma onda diária, assim, de entendimento, até... Como lidar, né? Às vezes atrapalha ser muito amigo. No trabalho, nos negócios, no cobrar, no
no demitir de alguma função. Tipo, não tá dando certo, velho. Você não tá cumprindo a função, não tá conseguindo fazer essa contrário, função. né? Ou você já conhece a pessoa e fala, cara, fulano não vai dar pra isso. Esse excesso. Que às vezes dá vontade de, ai meu Deus do céu, não quero nunca mais trabalhar com amigo. E ao mesmo tempo, tratar o amigo, tipo, ficar 10 dias vendo o amigo, tendo que trabalhar. E no final, sei lá, encontrar ele numa festa e, tipo, não querer nem olhar pra cara da pessoa. Sendo que é sua amiga. Nós também tem uma vantagem, talvez, porque eu vejo a maioria dos meus amigos, assim, eu vejo só eles, mas... Não encontro. Consegue conviver muito, né? Assim. Eles convivem. Aí, tipo, você tá tratando de um assunto de trabalho, e em algum momento tu solta alguma coisa, assim, que tu tá falando do trabalho, aí a pessoa já rebate. Aí dá aqueles segundos, assim, de... Não, peraí. Você tá falando uma coisa de trabalho, não tá falando, né, da nossa vida pessoal, né? Peraí, tá. Aí dá aquele tempo de amornar, assim... não, sim, não, entendo, claro. Tanto que a gente já começou a discursar assim, que não tem diferença, não tem separação de profissional e pessoal, porque nas reuniões mesmo, de repente a gente está falando da irmã de um... Assim, é muito fluido, assim, o projeto e tal, a gente tem que enviar o documento e tal, não sei o quê, mas e que negócio você me contando antes? Como é que foi? Foi assim, beleza. Mas aí o documento tem que assinar, viu? E uma coisa que tem parecido, e que eu notei muito em vocês, é essa questão da potência, assim, da potência, do que cada um tem de potente, do lugar de brilho de cada um. Que é realmente, eu posso usar um exemplo que aconteceu lá no camarim mesmo? A futriqueira, né? Vocês estavam falando do ato que vocês não querem fazer, e aí surgiu a ideia de ser máscara, e aí já é natural, é um do grupo que se faz, é você que trabalha com máscara, né? O Michael que trabalha com máscara. Tipo, não, mas ele trabalha com máscara, puxa máscara. Trabalha com luz, é músico. Tem essas potências muito claras, assim, e todo mundo sabe muito bem o que fazer. No liquidificador a gente tem isso também. Sinto que ainda, não sei, algumas potências estão começando a vir. A gente ainda... O que eu quero dizer? Acho que a gente ainda está definindo ainda um pouco assim, o que cada um tem para oferecer. Mas vocês têm muito claro assim, o que o Starlone tem para oferecer, sabe? Tipo, tá aqui. Vocês entenderam? Sim. Isso foi uma coisa que a casa contribuiu também. Assim. Porque além da visibilidade, mas a gente centrou num espaço que era a gente ali, né, para alimentar. Sim. Então, cada um botou muito da sua liga ali. E a gente tem uma formação contínua de troca mesmo. Assim. Então, o tempo todo a gente está trocando informação diversas. Então, são as potencialidades de cada um que tem em jogo, realmente. Né? A gente dificilmente traz alguém de fora para dirigir. Porque tem várias, né? E tem muita coisa mesmo, realmente. Então, tudo traz são... Né? Essa ideia, por exemplo, da troca da direção é muito pelo aprendizado de cada um. Hoje, por exemplo, a circulação está nos mostrando que vamos parar de centralizar, galera, bora trocar mais, a gente precisa trocar. Diluir as funções. Bora diluir. Não é só o Enoque da luz, mas é alguém que já chega com ele, que vai trocando e todo mundo vai saber de luz, todo mundo minimamente vai tatear a música. Tudo bem que o Enoque domina, por exemplo, 100%, mas se alguém já dominar 50%, já é uma força ali. Sim. Se a Ana e o Luciano, que já dominam 100% da produção, se tiver mais alguém que faça 50%, que vá atrás de cartas, já alivia. Até porque o Enoque sabe de luz, porque ele já passou pelos 10% de saber, 20% de saber, né? E a prática leva a algum lugar mais... Quem é que são os que mais fazem produção? Lu e a Ana e o Luciano. Ana e Luciano, né? E que elabora muito projeto, né, Luciano? Você elabora muito projeto. Você também. Sim. Luciano delira bastante, né? Tipo assim, justificativa. O delírio é com ele, aí me passa um orçamento, um cronograma, né? Que eles estão tendo objetivos. E aí ele vai, ele constrói. É o Libriano e a Gabriela. E a gente troca muito junto também, porque a gente constrói o projeto na cabeça de todo mundo junto. O que é que a gente quer fazer, né? É isso? Então vai levar a oficina quando não sei o que, não sei o que. Ok, agora vai ser. Quem vai levar a oficina? Quem tá com constrói junto. Porque o projeto ele é consequência mesmo, assim, sobre a migração. A gente começou a escrever desde o primeiro ano do grupo, talvez por a gente ter nascido na academia e ter esse olhar para a gente dar uma certa importância para a escrita.
a gente começou a participar de tudo que era edital, entendeu? E, óbvio, a gente começou a levar pau desde cedo, assim, né? Mas tudo que a gente escreveu, todos os projetos que a gente gavetou, que não passaram, quando vai para a migração, no ano passado, quando eu estava em Floripa, não deixa de ser um aproveitamento de tudo isso aí, entendeu? Então, é óbvio que o projeto não nasce de mim, ele nasce da consequência da gente ter pensado várias coisas, assim. Sim. Claro que quando eu vou escrever, tem essa hora de escrever, produz alguma coisa, um grosso, e joga para o grupo. E aí discute, é isso mesmo, são essas as cidades, está coerente, o orçamento está coerente com isso aí, entendeu? E é a história de ser a longo prazo, né? A gente começou em 2011, batendo muito a cara, errando muito, para aprender. Em 2015, a gente sempre fala que foi o ano que o dirigente acertou, a gente provou muita coisa. 2015. A gente costuma falar que a gente até passa por 2 processos, por conta desse contexto político que a gente tem, né, de tantos editais e tal. A gente passa por 2 processos criativos, que é o processo criativo do edital, a gente vive com 5 pessoas vivendo esse processo, assim, e depois o processo artístico, né. Mas isso é muito importante, assim, porque até os editais que a gente não consegue ser aprovado, eles somam para um próximo, assim, a gente escreveu para um que foi um edital super grande, não vou fazer merchandising dele, e é um edital super grande, super bom, assim, a gente escreveu e fez um puta projeto, e não passou. Mas aí a gente passou num outro, que era super legal também, com esse mesmo projeto que a gente construiu, fez todo um processo criativo. Não era puta grande, era grande, mas não era puta grande. Foi ótimo também. Porque o edital era menor, o valor era menor. De certa forma, vai deixando a gente mais contaminado do espetáculo também, vai deixando a gente mais certo, né, do que a gente quer executar, assim, vai dando uma sentada. Tem um lado outro que também prende a gente muito no racional, né? Assim, a gente tem a gente vive uma estética editalizada, assim, né? A gente é preso no racional e a gente é quase que aprisionado por essa ética de fazer exatamente o que a gente escreveu, mas o que é o exatamente, não precisa, mas aí fica nessa paranoia um pouco, sabe? Ontem eu estava conversando com a Karine sobre o projeto, né? Dizendo para ela, cada vez mais eu acredito que a gente tem que firular menos no projeto. Tem que dizer aquilo que a gente quer mesmo e qual é a razão sensível que tinha no projeto mesmo. Cada vez mais eu acredito nisso. Mas quando eu comecei a escrever, era um projeto muito duro, muito seco e tinha pouca verdade, força de verdade mesmo, sabe? Queria muito se enquadrar dentro do edital. Falar o que eles querem ouvir, né? Falar o que tentar acertar, né, o que eles querem ouvir. Né? E aí... Quem são eles, né? São eles, né? Eles são a alma deles. São eles são os seres humanos, né? A gente não é eles. A gente está prestando, a gente, né, também. Não, a gente está prestando um serviço para a nossa cidade, assim, para a nossa comunidade. Os projetos, eles servem às pessoas, né? Então, é muito entender o que está precisando, o que o momento está pedindo. Uma coisa que eu percebo com relação ao nosso eixo mesmo, Centro-Oeste Norte, esse intercâmbio, ele precisa existir, porque isso eu conversei com o Milton, assim, por causa do território Paranoá e tudo mais, o Nordeste, o Sul, Sudeste, é muito articulado, né, e nós, o Centro-Oeste e o Norte, somos sempre os que menos conseguem dinheiro do Ministério, somos sempre, né, as menores cotas. Então, a gente tem que se unir mesmo. Eu vejo que esse é um processo, assim, necessário, inclusive nos projetos mesmo, né? No momento de escrever projeto. E quando tu falas dessa lógica do edital, realmente é uma coisa que a gente tem que estar lá dentro, mas é muito grave quando a gente associa a nossa produção artística somente a isso. Porque esse termo, artista, produtor, empreendedor, a primeira coisa que eu me pergunto é se essas coisas cabem dentro uma da outra, sabe? Porque às vezes o que eu estou afim, quanto artista, a montar, eu sou artista da minha própria produção. Eu faço a produção da minha própria criatura. E aí o artista, ele diz assim, não, cara, eu quero botar 2 cavalos vivos nessa porra, é isso. O lado produtor, Luciano, vai dizer, cara, esse cavalo vai ser cenográfico, tá ligado? Vai ser de biriti, vai ser de papel. Aí o lado artista diz, não, cara, pelo amor de Deus, vai ter uma projeção, cara, aqui vai descer aqui nessa hora, vai ter papel picado. O artista está enlouquecendo e o produtor vai cortando ele, sabe? Isso, quando está na lógica digital, é louco, cara. A gente só agora na 4ª montagem aprovamos o edital e ganhamos assim uma grana de 5 pau para fazer uma montagem.
Na primeira montagem, a gente teve uma ajuda bem pequena também da universidade, de R$500. Mas os outros projetos, o Sucata, o 731, a gente não tinha R$1. E às vezes eu fico pensando, ainda bem que a gente não tinha também. Porque foge um pouco a lógica, entendeu? É óbvio que quando a gente ganha o edital e entra uma grana, a gente realiza coisas no espetáculo que a gente nunca tinha realizado. Por falta de grana. Por falta de grana. Desde o começo a gente queria fazer algumas coisas, mas como nunca tinha essa grana que entrava em massa para poder aplicar, a gente nunca fez. Mas enfim, o trabalho ele foi feito independente do edital, independente da... Só uma pergunta. Lá em Belém tem editais que pagam R$100 mil por montagem? Não. Lá em Belém não tem editais. Não tem, né? E eu contei para vocês que aqui existe, né? Que é isso. E aí, os processos aqui em Brasília geralmente tendem a ter 8 meses, de 5 a 8 meses, tipo, montagens grandes. Por quê? Porque ficam 4 meses, 5 meses ensaiando. Temporada, acabou. E ficam 2 semanas. Por quê? Porque se paga muito, né? Ou seja, são 100 mil, tem montagem de R$100 mil, em que você paga salário, né? Você consegue ter uma dinâmica cabulosa. E aí, ainda assim, eu não entendo por que é tão difícil, por exemplo, um grupo ter um espaço nessa cidade, sendo que tem tanto dinheiro também, né? Vindo, né, gente? Eu entendo porque a coisa imobiliária em Brasília é absurda, é surreal. Um apartamento vale 2 milhões, vale uma coisa que dá para você comprar 4 apartamentos em outro estado. Assim. Você compra... É uma bolha muito maluca que tem em Brasília, e também tem um agravante que é uma cidade de 55 anos. Então a gente não consegue achar um casarão velho para poder alugar, porque os casarões são todos novos. E aí o que os grupos fazem é ir para a região administrativa, que ainda assim é muito caro. Exato, e ainda assim, tem essa dinâmica do salário, né? Assim, porque eu não sei como, eu queria perguntar isso até para vocês, porque vocês são 10, né? Vocês têm alguma dinâmica, algum impulso de viver, sobreviver financeiramente no teatro, ou do trabalho do dirigível, talvez, assim, porque também tem essa dinâmica, né? A gente tem um edital de 100 mil para montagem. Isso proporciona que tem um salário. Por exemplo, teve um ano de 2013 que a gente teve salário todo mês, assim. 2014, né? Que a gente ganhou 2 editais. Foi tão longe. Foi Miriam Muniz e foi FAC. E a gente conseguiu diluir isso no ano, que deu um salário para cada um por mês, assim, sabe? 12 meses para 5 pessoas. Isso dá um giro, né, maior, assim, pro grupo, porque a gente consegue se dedicar mais e pensar algumas outras coisas que a gente talvez não precisaria. Aí a gente se dedicou, processos criativos e a produção, e não se dedicou a elaboração nenhuma, praticamente, né? Aí esse ano a gente conseguiu. Não, na verdade... Aí se dedicou sim, só que... É isso, edital, beleza. Não tem fórmula certa. Não tem fórmula certa, né? A gente faz o melhor que a gente pode. E a gente escreveu, na verdade, a gente escreveu mais editais do que sempre. Só que a gente não passou. Então a gente teve esse ano com salário todo mês, lindo. E aí, esse ano de 2015, agora, tipo, as moscas. O que a gente faz? E ao mesmo tempo foi um giro interessante pro grupo. Foi a primeira vez que a gente montou um espetáculo sem. Foi a segunda. Eu esqueci da cartomante, porque eu acho que ela teve dinheiro. Não, foi a segunda vez que foi um retorno a esse lugar de partida, que é montar um espetáculo sem dinheiro. E a gente montou esse janta, que é um jantar, e a gente conseguia cobrar para as pessoas, conseguia cobrar, né? Como se fosse difícil demais cobrar. A gente cobrou a entrada e fez com muitos apoiadores, tinha apoio de batata. A batata vinha como apoio e era contadinha, e era isso, era o que era para fazer o escondidinho. E deu retorno, sabe? Uma amiga tinha cartão também, a alimentação que gastava pouco, deu pra gente gastar no mercado. Foi aí as coisas. No final eu consegui pagar, assim, mas no sufoco, porque a cidade não está acostumada, parece. Relações. Belém tem uma função que é assim, por exemplo, dirigir, a gente está passando pelas cidades e vendo a relação de gestão de cada grupo. E seria lindo se o dirigível dissesse assim, olha, Mike, tá aqui um salário mesmo, seja de 500 pau por mês, lindo, é lindo, mas não é isso que acontece.
O Miriam Muniz agora aliviou a barra de muita gente, assim, para a gente se concentrar mais para a migração, para voltar a ensaiar espetáculos, 3 espetáculos de pé, porque ele dá uma aliviada no financeiro, dá para pagar um aluguel, dá para ficar mais aqui. Dedicação, né? Porque quando a gente não tem dinheiro mesmo, cada um meio que isoladamente vai procurar outras situações para ganhar dinheiro. Contação de história, oficina. Você vai dar aula em algum lugar que você vai formar licenciatura, entendeu? Você vai usar sua licenciatura ali. Vai se articular com outro grupo que está fazendo, tem um trampo. É isso. A gente está querendo voltar muito à circulação, pensando numa estrutura financeira para o dirigível. Como o dirigível consegue retornar. Para isso é uma suspensão assim, de 3 meses de trampo direto. E uma das coisas que a gente tem mais notado, assim, é que os grupos que trabalham com a ideia do salário, eles têm um outro modus operandi, assim, sabe? E talvez o primeiro deles seja de ter uma dedicação básica exclusiva para aquilo ali. E isso é bem difícil, né, dentro do dirigível. A gente vai precisar se reconfigurar muito para chegar nisso aí. Porque existe uma lógica da cidade também, que a cidade paga a contação de história, entendeu? Então, eu tenho contação com o Michael, não deixa de ser dirigível, entendeu? A Aninha faz uma com o Enoch, não deixa de ser dirigível. É o trabalho do grupo. Só que não é vantagem, não é uma coisa que a gente até mantém de repertório. É legal do dirigível que a gente consegue botar de cima os espetáculos, dar manutenção desse repertório de espetáculos, dar manutenção no repertório de contações. Mas, assim, o grupo ainda não consegue fazer essa estrutura de pagar um salário. Ele está aprendendo isso, até porque a casa ela também opera. Eu falei salário, eu falei essa palavra salário só por conta que foi mensal, mas aí foi 2 editais, né? Uma coisa assim. A gente nunca teve essa experiência. É o cachê. Eu tive um teste mensal, né? Mas a gente pretende, sim. Porque tu respira mais, né? A gente respira sempre quando tem uma grande produção, assim, que é um pirão que faz uma grande articulação, tem um edital, não sei o quê. Falando do pirão, acho importante falar que a gente é um coletivo, né, um grupo, e a gente faz parte de um coletivo de coletivos. Lá em Belém, que é o Pirão Coletivo. E ele reúne alguns grupos da cidade de diversas linguagens cênicas, né? Então tem a Embuste, Teatro com Bonecos, tem a Companhia de Investigação Cênica, de dança. E a gente tem aqui presente a Marina Trindade, que é do Vertigem. Projeto de circo. De São Paulo. Projeto do Vertigem. É só um projeto. Também é do Pirão Coletivo, né? E alguns artistas independentes também estão envolvidos nesse coletivo. Que é esse coletivo que compartilha esse CNPJ. Não. Não é. Desculpa. Compartilha mesmo o CNPJ, não, é outra história. O CNPJ é outra história. A gente não é organizado politicamente, mas a gente tem uma série de grupos amigos que tem essa tendência, né? Poderia ser uma tendência interessante. A gente organiza pensar na potencialidade, né, desses grupos que são parecidos, que acho que foi um pouco o que a gente fez, assim, em Belém. Embuste já tinha casa, dirigível. Na verdade, o Pirão surgiu por conta da ocupação dessas 2 casas, né, de como que a gente poderia fomentar mesmo, porque até então o foco era teatro, assim, Valdemar Henrique, e estava tudo fechado, foi um ano que estava uma crise, assim, não tinha nenhum teatro aberto, e aí onde é que apresenta, onde é que faz temporada, onde é que embora fazer nas casas, né? E aí o Pirão, na verdade, surgiu para fomentar mesmo isso, sabe? Essa coisa de escoar a produção mesmo, sabe? Inclusive, o Pirão, ele surge antes. Por conta porque do casa, a gente né? ia. Verdade. O Pirão surge na necessidade de vamos arranjar um espaço para todo mundo de teatro, vamos atrás de um casarão abandonado. E a gente começou a partir nessa busca. Então a gente foi falar com o Estado, a gente foi falar com. Vamos fazer essa pesquisa, e a gente caiu na Santa Casa, que a Santa Casa. Teve a história do Cata também, né? Daqueles galpões. Sim, dos galpões lá. A gente ficou sondando espaços na cidade que a gente poderia ocupar para todo mundo de teatro ocupar. E aí, nessa história, nessa organização, a gente acabou juntando esses grupos que não tinham casa. Assim, afora Embuste, que já tinha seu casarão, mas que também estava dentro da articulação. E aí, em algum momento, a gente cansou, né, de tanto procurar e não teve resposta nenhuma. A gente entrou num trâmite legal dentro da Santa Casa, pedindo um casarão que tinha lá. Só que aí, até começar essa burocracia toda, ia levar alguns anos. E aí, nisso, a gente foi cansando disso e percebendo que
bom, a gente já está aqui junto agora, a gente se reúne por conta disso. E o que a gente pode fazer junto, mesmo que a gente não tenha um espaço? Já tem o Casarão do Boneco, e aí? E aí, depois disso, a gente... Bom, a galera esmoreceu, vamos então só nós do dirigível e a gente alugou a casa. E aí, agora a gente tem duas casas. Tem a casa da Embust e tem a casa do dirigível. E aí a gente começou as articulações para essas duas casas que a gente já tinha, né? E o Pirão tem uma programação, né, que envolve as duas casas, assim, na cidade. Né? Que a comunidade pode ir assistir teatro no dirigível ou no Casarão do Boneco, né? Existem projetos. Não pague enquanto puder. E é interessante porque, assim, depois do Pirão, por exemplo, o edital do Banco da Amazônia, que a gente aprovou esse ano passado, que tem essa potencialidade, né? Tipo, a gente coloca lá, é um edital de banco, né? Então, eles têm outro foco, eles não estão preocupados assim, com a tua pesquisa, eles estão preocupados da marca deles correr, né? Então, deu essa potencialidade para o projeto que a gente estava escrevendo, né? Só que isso também é complicado, porque tu tem um coletivo de coletivos, então são 40 pessoas ninguém recebe nada, a gente só consegue produzir, entendeu? Então, tem os poréns, assim, como é que administra isso também? E como é que é a organização pessoal disso, assim, do RH? Como as pessoas se reúnem? Tipo, num espaço, todo mundo fala, é uma assembleia? Como é que funciona? Porque a gente chama representante. A gente fala que o grupo vai, mas é sempre aquela coisa, reunião de conselho, fórum, discussão política, não sei o quê. Tu tem uma pessoa de cada grupo que vai, no máximo. É até mais produtivo, não? Então a gente tem geralmente uma roda desse tamanho aqui. E acontece do jeito que está acontecendo aqui. E você é representante do teu grupo? Não tem representante no dirigível, porque é quem foi naquele dia, quem pôde ir, né? Mas claro, a gente repassa. Mas aí são modelos de cada grupo. Do movimento do Pirão Coletivo lá, é o fato que se caminha para uma autogestão dos projetos. Né? Que por mais que um integrante de cada grupo foi, mas no momento da ação, pode ser que a Ana não vá para a ação, mas alguém do dirigível vai para fazer a produção, para fazer o apoio de produção, né? E aí para apresentar, aí geralmente o Embust apresenta, ou o Vertigem apresenta, mas quem está produzindo é o dirigível que está produzindo a apresentação do Embust. São modelos de gestão, que eu digo, que caminha para uma autogestão, onde 40 pessoas podem trabalhar com uma estratégia de ação que é comum, desenhada para aquele modelo de ação, de coletivo de coletivos, né? E não tem uma produção desse pirão coletivo. Sempre ela tem um grupo de produtores. Que tem afinidade, né? Não, tem um grupo de produtores. Dentro dos seis grupos que existem. Um dos grupos é o Produtores Criativos. Tem um grupo que não é um grupo artístico, que é um grupo de produção, de gestão de produção na cidade. Então, a ação do Produtores Criativos ela é muito incisiva dentro da gestão de algumas ações do Ao Pirão. mesmo tempo, esses produtores criativos são as pessoas que já estão nos grupos. É. Então, por exemplo, a Cristina Costa é do Produtores Criativos, mas é da Embust, que já está ali. Então, de qualquer maneira, ela é artista. Só que a Tainá é do Madalenas, mas ela é produtora, está junto. Então, mistura-se muito. Todo mundo, né? É um caldo que se mistura muito. Tem uma relação da cidade que como é difícil viver teatro na cidade, aí começa aquele sistema de broderagem que o Luciano sempre diz. A gente só consegue fazer teatro sem grana pela broderagem, porque a gente conhece o cara que tem uma câmera, a gente sabe que o cara tem um projetor, a gente sabe... a Embust deve ter uma panada, bora pedir emprestado. Extensão, a gente tem um refletor ali que pode me servir, sabe? E aí se cria uma relação. Passou da ideia da broderagem, vira assim, a gente bora fortalecer, sozinho a gente não dá conta de fazer muita coisa, bora trocar. É uma coisa que já acontecia, né? Tipo, de chamar alguém para... Faz falta do nosso espetáculo, não sei o que, já acontecia. Pode fazer minha luz? E aí começa a criar uma rede mesmo. Não é só quando é o dirigível apresentando, não é só o dirigível, existem várias coisas, assim como não é só o projeto Vertigem, tem um Armando fazendo a música, que é do dirigível, que se cria um mapa. Porque, por exemplo, dentro de um projeto, tá todo mundo trabalhando igual e pá. A gente não vai pagar um
design gráfico de fora para fazer a arte. A gente tem, sei lá, o Starlone que desenha, a Raíssa que faz o design gráfico. Então, a gente já está pagando as pessoas do grupo que, de alguma maneira, já estão atuando também, estão ali. Então, a gente consegue ir colocando funções. Tem tantas pessoas na produção, tem tantas pessoas que são equipe técnica, o fulano que é a equipe de luz e pá. Então, isso dentro do projeto, a gente não tem ninguém de fora, né? A gente não aluga o Jefferson, a gente não vai pagar para o Jefferson trazer o equipamento dele, porque a gente vai usar o equipamento da Embush, do Armando. Então, isso é revertido para os espaços, né? Estou alugando esse espaço para apresentar, né? Eu estou pagando o Casarão do Boneco, estou pagando ali a casa dirigível, minimamente que seja, né? Por ser esse QG, por estar ali. Então, na verdade, fazer com que o dinheiro que a gente conseguir dentro do projeto circule dentro e nos pague, né? Ao invés de ficar chamando terceiros. Aí tem uma coisa que falou da gestão financeira, que a gente também não consegue, por conta que a gente tem um filho que é a casa. Então, a gente tem que pagar as contas desse filho. O aluguel todo mês. O aluguel todo mês. E essas ações, a gente, às vezes, bora pagar esse aluguel, pelo menos a gente não recebe. Bora pagar esse aluguel, que a gente já fica assim, ó, tranquilo para trabalhar. Porque essa história de ter contas acumulando, pesa, e a gente não consegue voltar para a cena. Porque, por exemplo, a gente aprova o projeto, olha, estão com Miramonir, 100 mil, nossa, não sei o quê, esse pessoal, né, os playboys do teatro e tal. Só que a gente volta para Belém, em novembro, a gente tá com a mesma conta lá para pagar. A gente não tá na nossa casa. As pessoas não entendem no momento que você a minha vida não dinheiro. muda nem um pouco, entendeu? Eu tô com esse dinheiro para realizar esse projeto está sendo realizado. Exatamente. Voltar para Belém, voltar com o mesmo interrogação na minha cabeça, o que eu vou fazer para dezembro? Eu acho que tem uma galera que acha que você recebe o dinheiro vai pro teu bolso assim rápido, se você não tem um monte de ação para fazer. Aqui em Fácil. Aqui em Fácil, eu conheci uma pessoa. Comprou um carro. Conheço vários. Que realmente o FAC é um dinheiro bom, grande. Principalmente o que as pessoas realmente a gente dizia que tinha uma pessoa lá em Belém, que ele sempre ganha Miramonir, aí eu tenho que dizer que ele dava o golpe, que ele ia lá para Castanhal e lá tem um Cristo Redentor que é pequenininho, aí bate o céu, que assim, você estava no Rio de Janeiro. Liberdade de Anápolis. Só que é Só para ir para Nova York. No Belém tem também. Proporcionalmente dos estados é o que mais É uma tem. coisa interessante, que é uma coisa que a gente também tem buscado, essa coisa de fazer prestação de contas dos editais de prestação financeira, né? E a gente sempre fica nessa pendência, assim, a gente vai aprendendo a fazer contas, assim, aprendendo a tirar nota fiscal, aprendendo a lidar com o CNPJ, com o MEI. E o Pirão também foi muito importante, eu acho, nesse processo, assim, porque, por exemplo, esse último edital que a gente provou teve que fazer, né? Então tem que tirar por MEI, tem que, né, várias coisas, assim. É um grande laboratório, assim, sabe? Né? Esse fortalecimento. Da nossa história, assim, eu acho que um dos grandes fortes foi a gente ter se organizado muito fortemente, assim, em núcleo duro, assim, como gestão, assim, o grupo. E isso fez com que a gente não ficasse na mão do produtor. Tipo, a gente contrata o produtor, mas os produtores até falam, nossa, eu acho que eu não daria conta do tamanho desse projeto se não fosse vocês, porque a gente faz muita coisa da produção. Tipo assim, o produtor, por exemplo, não vai fazer cartaz, não cuida da parte de... A gente já... Muitas coisas ele não cuida porque a gente já tem uma dinâmica. Vamos trocar nosso produto? Pensando bem. Não é que não cuida, é que não precisa cuidar, porque já cuida. Porque ele já tem uma dinâmica. A gente não tem produto fixo, não é só que para a própria sobrevivência a gente começou a fazer essa dinâmica que a gente assume muitas funções assim, de produção e gestão. Isso faz com que a gente também sobreviva mais. Assim. Sim, né? Falando da produção, a gente sobrevive nesse norte que a gente já se organizou. A gente faz com produção? Faz. Se não tiver produção, a gente faz também. É engraçado, porque em Belém, eu acredito que não existe essa figura do produtor de teatro. Existe a figura do produtor cultural. E aí, se ele não é artista, ele opera em várias linguagens, assim, entendeu? Enquanto produtor, assim, capta recurso. Mas realmente é muito distante da nossa cena, assim, essa coisa, tem um produtor de teatro. Vai levantar uma posição. Assim. Tem uma dinâmica que eu quero ver se é incomum para vocês, se é comum para vocês, do tipo, eu não quero produzir esse projeto, nem gerir o grupo nesse período de um processo criativo, sei lá,
para que eu possa verticalizar a pesquisa e ser só artista. Tipo, isso muitas vezes é um mito, sei lá, que alguns artistas perseguem, assim, tipo, eu não vou produzir porque eu quero ser só artista agora, durante esses 6 meses, para poder me dedicar. E acaba que, não sei, eu quero só levantar essa questão. Acontece lá em Belém, ou com vocês, pessoalmente? Alguém assim, que seja só artista? Não. Tipo, pessoalmente, essa vontade de, tipo, durante um ano eu quero ser só artista, não quero mexer com produção, quero terceirizar a minha vontade. Eu acho que a gente tem vontade de ser artista, né? Mas a gente precisa ser produtor, também sacar de contas, de números e ter essa coisa da contabilidade, né? Acho que eu vou até mas acho que nem a vontade mais existe, porque às vezes é tão gostoso escrever e fazer uma outra coisa. Também, né? Na real, não sei se ficou muito claro, mas é tipo, eu acho que é mais uma questão se vocês persistem isso. Se isso é um sonho, se é uma vontade. Eu acho que, de repente, em alguns projetos existe uma coisa, tipo, de... eu vou dirigir a contação de história deles dois. Então, tipo, aqui eu vou ser diretor e vocês vão estar em cena. Né? Então, tem uma coisa que eu acho que pode passar ali eles vão estar integrais naquela função. Assim. O que aconteceu Mas também, acho que isso é difícil. Eu estava também. O que aconteceu foi no pássaro. Eu disse, Rodolfo, eu não quero fazer sonografia, não quero mexer com figurino, eu quero ser só ator, quero atuar. Tipo, acho que no processo rola de eu desejar uma função. Mas na vida, assim, não dá para se... Eu tô sonhando isso. Pro ano que vem, assim, eu tô sonhando passar bola um pouco para alguém do dirigível da produção do grupo. Porque isso toma um tempo e uma energia que eu tô, além de ter esse trampo de estar o tempo todo tentando ganhar dinheiro para se manter, ganhar dinheiro para se manter e ganhar dinheiro para manter o grupo, para todo mundo se manter. Né, minimamente enquanto dirigível, né? Não que eu vá dar conta do aluguel, todas as contas de vida pessoal de cada um, não é isso. Mas enquanto dirigível, eu tenho que estar, minha obrigação, mesmo que não entre, eu tenho que estar mandando todo mês proposta para os lugares de coisas para a gente fazer, eu tenho que estar propondo para o grupo. Essa é a minha função, minha responsabilidade. E eu já estou a fim de passar a bola disso, assim, porque eu queria dizer. Porque 4 anos, é difícil passar uma função que tem que estar alguém do lado acompanhando, porque não dá pra gente agora, como dirigível, voltar para um zero, entendeu? A pessoa chegar não saber fazer um ofício, né? Não dá. Isso eu acho que todo mundo já passou daí, né? Nesse momento. Mas é o meu desejo pessoal, assim, até porque sei que o tempo e a energia que é investida para fazer produção do grupo me tira tempo e energia para me dedicar à minha pesquisa enquanto artista pessoal, de estar investigando as coisas que eu gostaria de estar investigando e desenvolvendo habilidades que eu gostaria de estar desenvolvendo. Então, quando você olha para o Michael e fala, pô, o Michael é a pessoa da máscara, o Armando é a pessoa da música, o Enoch é a pessoa da iluminação. Tudo isso é campo artístico, mesmo que tenha um pé na técnica, né? Mas é o lado artístico das pessoas que estão ali sendo investido, né? E, ao mesmo tempo, eu sei que é um capital meu que eu estou investindo em produção. Mas o lado artista sente falta de eu poder investir. Eu acho que essa... A dramaturga eu não gosto de ser dramaturga, não gosto de escrever. Quando tem que escrever, acho ótimo, aí eu me empolgo com a coisa, faço durante aquele momento, eu acho legal. Mas é uma coisa que eu tenho facilidade. Tu organizaste uma dramaturgia linda. Eu adoro. Eu adoro. Não é uma coisa que eu tenho vontade de investir, entendeu? Não é o meu lado de sentar a bunda, ficar sentado escrevendo. Isso eu já tenho esse dever, já vai na produção. Vai andando e vai gravando. Vai rolando. Eu acho também essa... E vai com facilidade, mas não é uma coisa que eu gosto. Eu vou te dizer que tem uma questão aí que os meninos do Liquidificador podem até discordar. Mas existem algumas funções, cara, que, tipo, não tem como. Olha que eu tento me afastar disso. É uma coisa assim, né? Porque, não é sério, tipo assim, não é questão de você ser o coordenador da coisa, mas quando você tem o time para resolver os problemas, cara, vai vir para ti inerentemente. Quando você tem o sol em Capricórnio. Mas ao mesmo tempo... Não, porque eu me vejo, essa frustração da Ana, eu me vejo,
eventualmente eu estou nessa maré também. Eu falo assim, caralho, eu não quero mais dar a resposta certa no e-mail, não quero mais ir para as reuniões, porque eu sou o cara que sabe falar com as pessoas, né? Entende? Porque eu acho que todo mundo tem que aprender também. Né? Mas é difícil. É uma essa coisa tá acontecendo. No fim das contas, Tá acontecendo uma coisa no liquidificador. Assim, a gente tem uma figura que é forte no jogo de cintura de lidar com produção, que é a Isa. E a Isa está se afastando dessa função. Ela chegou e se afastou dessa função. E agora estamos num processo que é esse processo agora é isso, de rodar, de fazer a máquina rodar. E aí vamos ver quem é que vai assumir. Eu acho também que esse artista e para fazer o seu trabalho, ele é produtor, ele é empreendedor, e também tem coisas que eu acho que está indissociável na nossa profissão, no nosso fazer artístico mesmo, né? Porque, eu vou ser eu sou só o diretor, então eu tive essa experiência esse ano no Dirigível de dirigir um espetáculo. Mas a partir do momento que eu me proponho a dirigir, vem outras coisas que tá junto dessa função de diretor, né? Eu acho que o ator também, vou ficar aqui e vem uma inspiração, sou só ator. Não, eu tenho que prestar atenção no meu figurino e outras coisas também, ainda que tenha... A gente quando é incomodado com as outras áreas, a gente fica... Por exemplo, eu trabalhei na direção, mas para levar esse espetáculo para a gente apresentar num determinado local, eu tive que falar e encontrar um transporte, por exemplo, sabe? Eu poderia passar para a Ana, que era produtora, não, sou só diretor, mas aí eu tive que ligar e falar com não sei quem para a gente levar para apresentar na biblioteca. E eu vi ontem, acho que aconteceu uma coisa assim com o Kael, porque ele está dirigindo o espetáculo, mas aí tinha que resolver uma coisa da cenografia, e ele, da cortina, e ele estava lá e teve que bater o martelo, e bora resolver essa coisa da cortina, não sei quantos reais, e vamos, sabe? Então passa por essa coisa da produção também, porque ele podia ser só diretor, mas ele também está produzindo o espetáculo, né? E no dia da estreia tem que estar curtindo ali ou não, e ele que tem que decidir isso. Eu acho que tem certas coisas que a gente também, né? Que é uma diretor vai... interessante, porque, por exemplo, lá tem um grupo lá em Belém que faz parte do Trião, que é a Companhia Madalenas, que a Tainá é produtora. A Tainá participou do primeiro espetáculo deles. Eles também saíram da escola de teatro, né? Participou do primeiro espetáculo deles. Depois ela começou a se ver um pouco nessa função, assim, ela fez um curso de publicidade, acho que formou publicidade e tal. E aí vem nessa função. E a gente começa a perceber que esse produtor de teatro, ele tem que estar no processo criativo, né? Porque o diretor sabe o que precisa de panada, precisa de luz, precisa comprar não sei o quê e tal. Que é produção, porque ele está no dia a dia, ele está criando aquilo junto, né? Então, o produtor precisa estar também, né? Nessa coisa do dia a dia. É muito difícil ter. E é difícil ter um produtor. Não, é muito difícil ter um produtor afastado. Se você contrata ele vem de fora e vai fazer um trampo. Né? Porque ele não está envolvido que vem responder a tua lista de demandas. Isso, é muito complicado. A gente passa isso constantemente. Porque a gente teve uma vez, sempre né, tem verdade, certos atritos, assim, porque o produtor não se envolve. Assim, tem produtores, né? Produtores. Mas eu acho que também tem um certo jogo artístico da produção, um certo jogo criativo. Eu quero cavalo, eu quero 5 cavalos brancos aqui. Estou dirigindo, eu quero 5 cavalos. O produtor vai falar, ele vai ter que ter uma resposta criativa para isso, porque ele não vai arranjar 5 cavalos vivos, até porque nosso país não permite. Falando dessa pessoa de produção, por exemplo, da circulação, a gente conheceu a outra companhia de teatro que ela se estruturava assim. Existia uma pessoa que era o cabeça, que coordenava o grupo, que levava o grupo para frente, de uma hora para outra. O cara saiu do grupo. E aí o grupo acaba. Aconteceu isso aqui. Como é que acontece? E a relação deles é, cada um vai fazendo a gestão, mas todo mundo vai participando de todos os núcleos e vão trocando. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala hoje no Dirigível, que a circulação está dizendo para a gente, vamos descentralizar isso, é muito pela troca, é muito para folgar o outro. A Ana está centralizada com a produção, com a captação, com não sei o quê. A gente está discutindo, cadê a agenda? A gente nem conhece a agenda que está, a informação fica contida, fica centralizada. Armando, a gente viveu isso em Uberlândia. O Armando é o cara do som, a gente não deu microfonia, a gente não sabia resolver, e o Armando estava na cena. Ele sai da cena para puxar um pinozinho. A Raíssa fazendo comunicação, mas e aí se a Raíssa... Cara, um desabafo também, cara, ser só atriz. E aí se a Raíssa tivesse a gente, fudeu, não volto mais para Belém, acabou a comunicação para vocês. Mas, gente... Aí você entende? É por isso que hoje eu
eu até gosto de ouvir quando ele diz assim, eu não quero mais fazer, porque eu acho que não quer mais, e é uma coisa que se eu sei que eu consigo resolver, mas eu acho que o outro tem que se bater, o outro tem que aprender a se bater nesse caminho mesmo. Eu posso até dizer, que tal se tu vai por aqui? Mas não vou, me controlo, acho que me controlo, se controlar mesmo. Porque é claro que é mais fácil resolver, mas como a gente tem no dirigir a relação de afeto, deixa o outro aprender. É tão importante fazer o outro aprender. Acho que a gente aprende. Mas será que isso, não, por exemplo, não prejudica o grupo como um todo, de uma certa forma? Pode acontecer. Fazer um erro muito bizarro. Não, tem que ter um grau aí, né? Ao mesmo tempo também... E ao mesmo tempo eu acho que qualquer substituição passa por um período de adaptação, né? E de a pessoa olhando por aquela pessoa que está chegando. E de orientação também, né? A pessoa que antes coordenar alguma coisa e orientando, né? Então, a gente só faz isso no campo artístico mesmo, de mudar a função. Diretor, dramaturgo, cenógrafo, a gente faz isso no dirigível no campo artístico. De gestão, a gente ainda não consegue fazer isso. É porque ninguém quer esses cargos. Então, tipo assim, produção tá um tempão, assim, aí quem quer, né? Aí a coisa a gente só conseguiu, o nosso financeiro a gente só conseguiu migrar porque, tipo assim, aí quem vai pegar? Então, a pessoa do financeiro saiu, né? Ela saiu, É tu! Aí tá, tudo bem, eu faço. Não, gente, já queria aprender, tá, vamos lá. Eu acho que essa coisa da divisão das funções técnicas dá uma certa unidade do grupo também, porque, assim, por exemplo, uma pessoa diferente está na produção, está na coordenação de produção, está no financeiro, elas necessariamente vão ter que conversar, então elas vão estar sabendo de meio que tudo, porque está muito amalgamado, assim, as coisas. Então, essas coisas, mesmo que seja uma função técnica pequena, coordenação técnica, não sei o que, vai ter que ter uma divisão mais... não sei, eu acredito muito numa divisão um pouco mais... Acho que o teatro tem que passar por uma revolução industrial e dividir as funções. Tem que ser 10 artistas e os outros só fazem as produções, as direções, os cenotécnicos. Mas tem uma outra coisa que eu penso sobre isso, gente, que acho que é um modelo de produção / criação artística do qual a nossa geração não participou. Sabe? Que é esse modelo de que tem o diretor, tem o produtor, tem o elenco. A gente vive um resquício disso. A gente vive uma herança disso, da qual ela não nos ajuda também. A gente vive uma poética disso. A gente vive numa herança de que isso era bom. Mas até que ponto isso era bom do ponto de vista de quem está em cena só respondendo um serviço, que é o que o diretor, o produtor manda. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto, tipo assim, é legal estar em cena? É muito legal estar em cena. É legal dirigir uma peça? É muito legal. Mas é muito legal eu estar em cena, saber dizer para o cara que vai fazer a luz o que eu quero, saber dizer para o cara que vai fazer o som o que eu quero, poder responder para o diretor o que eu posso e o que eu não posso dar para ele como material de trabalho. Desenvolver uma característica do teatro de grupo. Isso é uma característica de teatro de grupo. Porque eu não sou uma atriz contratada para prestar um serviço de atriz. Exatamente. Eu sou uma pessoa que está lá falando, então, eu acho que o espetáculo tem que caminhar por esse lugar. E aí eu vou discutir com a direção. E aí eu vou discutir com a autonomia. Eu já me vi em situações, por exemplo, de chegar em Belo Horizonte ou em Curitiba e eu sozinho com uma cena. Eu tenho meu mapa de luz, eu tenho o som que tem que ser operado, eu tenho que ter um desenho de luz que tem que ser operado e eu que tenho que fazer a cena. E aí não tem nenhum desses. Não vai estar o meu iluminador, não vai ter o meu operador de som, não vai ter nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber dirigir. Todos. Né? E nem o diretor também não vai estar comigo lá para me ajudar. Então eu tenho que saber dirigir o iluminador, o técnico que vai montar a luz, o técnico que vai operar o som. Entende? Isso é uma autonomia que nos salva, que é positivo, entende? Tem o seu lado negativo, tem um preço, não só um peso, tem um preço, entende? Você paga por isso, entende? Mas o que eu digo assim, que é uma experiência que a gente está vivendo agora, com esse processo de ocupação de um espaço, que não é você produzir criativamente, artisticamente, você não está produzindo um espetáculo seu, você não está fazendo uma circulação do seu espetáculo, é o contrário. Você está dentro de um espaço público, assumindo um papel que é de
do espaço público. Você está tendo a oportunidade de fazer isso. E aí, o que eu percebi? Que eu, dentro do meu modelo de produção, de condução de produção, eu estava sendo centralizador. Por quê? Porque eu achava que tudo tinha que passar pelo meu crivo, porque eu sabia o que era o melhor para o projeto. Comecei a me ferrar. Eu falei assim, não vou cair mais nessa, não. Comecei a dizer, assume isso, você é responsável por isso, vai fazer isso, eu posso estar te dizendo caminhos, te dando toques, mas eu também tenho uma série de outras coisas para resolver, né? E aí, por que é diferente? Porque as funções, por mais simples que elas sejam, elas não vão passar pelo campo artístico. Elas vão lidar sempre com a questão técnica. Todas as funções da ocupação, elas lidam com a questão técnica, com a questão da responsabilidade com o material que chega em dia, com o release que veio, com a foto que não veio, o mapa que não veio, se chegou o material do liquidificador até o Thiago, que é quem vai responder para o liquidificador sobre a questão técnica, mas eu também posso responder, mas eu não posso responder uma coisa que é para o fulano responder. Eu não posso pegar o mapa do dirigível de luz e entregar para o pessoal do teatro. Não. Alô? Tem uma pessoa que tem o contato. É engraçado que, por exemplo, essa centralização, de certa forma, faz com que as coisas fiquem agilizadas, né? Mas, porque, assim, você faz, você responde, você vai demanda, vai fazendo as demandas. Mas, de certa forma, tem a mesma ideia desse grupo que tem uma pessoa acima. Exatamente. Tem uma pessoa que cuida da direção, cuida da produção, cuida dos contratos, cuida de tudo. E, de repente, essa pessoa pira. E aí, exato, é um pouco que eu estou sentindo. Não nada. Porque assim, agora tem várias funções. Tem atores, tem iluminador, tem cenógrafo, tem produtor, tem agora também direção de fotografia, tem a linha do som. Então, acaba o ensaio, todo mundo vem fazer uma pergunta. Aí eu fico, tá bom, pensar nisso. Aí tá bom, pensar nisso. Aí eu tenho que responder. Eu tenho que... Direção não é só perguntar, não é só ouvir. Eu tenho que ouvir, pensar e responder. O mais rápido possível vai vir uma próxima pergunta. Entendeu? E tem que decidir, tem que... Aí eu tô começando já assim, eu percebi uma coisa ótima, tipo, decide você. Pode decidir. Decidir por decidir. Passa a bola. A minha decisão é que eu decido. Porque eu decidi que você decida isso. É só usar os braços da pessoa, a criatividade, É a relação de tem uma outra coisa, tem uma outra coisa, essa questão de você dividir, confiar. E tem uma outra coisa que eu também tenho exercitado. Eu falo assim, não me chega com o problema. Me chega com a solução. O problema eu já sei. Qual a sua ação para resolver? Porque se eu for parar para resolver, eu vou deixar de resolver os meus. Então, problema? Legal, beleza, vamos solucionar. Quem vai lá e soluciona? Porque aí você também está formando o cara. Tipo assim, resolve. Não importa se o que você resolveu vai dar certo ou errado. Resolveu. Se não der certo, a gente procura outra solução. Mas tem que ter essa esperteza, né? Que é a maleabilidade da coisa. Passa muito pela relação da informação, por exemplo. Então, que eu acho que quando a gente der tempo, por mais que exista uma pessoa à frente da produção, ela vai resolver tudo lindo, mas essas outras pessoas ficam assim, eu nem sabia que era aqui que eu ia apresentar. Sabe a informação que é contida só na pessoa, que ela não é diluída, ou então, já levaram o material, mas não informaram para o grupo que já subiu com o material, cadê meu violão? Porque não sabe, a informação, a falta do diálogo mesmo. Por mais que seja uma pessoa da produção, se o diálogo ele é estabelecido, por exemplo, eu sou uma pessoa que todo tempo, Aninha, a gente vai apresentar onde? Na próxima cidade? Aninha, não sei o quê, Aninha, não sei o quê. Ela é a pessoa da produção. Aí a gente fica puxando informação. Porque essa história de centralizar, não é eu vou fazer a produção, todo mundo vai ser produtor, mas acho que a formação que ela tem que ser descentralizada, ela não pode ficar em uma pessoa. E essa coisa da informação centralizada é mais demorado, parece que as coisas andam mais devagar, só que elas andam com mais qualidade, eu acho, com mais... Elas caminham juntas, na verdade. Tipo assim, a gente está chegando agora num modelo de organização aqui na ocupação, que as coisas começam a caminhar juntas. Tipo assim, a assessoria de comunicação está começando a caminhar junto com a programação, que é encabeçada por pessoas diferentes.
a parte técnica começa a também caminhar, porque assim, tem que caminhar tudo junto. Sim. Ao mesmo tempo que a assessoria recebe o release, o pessoal do teatro tem que receber os mapas. O pessoal da programação tem que tocar a logística. A produção tem que correr atrás do material que fica faltando. Né? Nesse terceiro mês, a gente começou a conseguir chegar junto nas informações. Né? E tudo a partir desse pensamento, que, tipo assim, dividir a informação. Por mais que eu atrase algumas demandas, mas a partir do momento que as coisas começam a fluir, elas são tocadas. Assim. Mudar um pouco o foco, só perguntar sobre a dinâmica, até com minha sombra também. Como é que é, assim, semanalmente, encontros, reuniões, ensaios? Como é que vocês se organizam? Vocês precisam de uma reunião semanal, 2 por semana? Falar um pouco do cotidiano. Você vê muito. Toda semana. Dia, mas assim, formalmente, agora nós vamos sentar para fazer uma pauta e discutir assuntos e deliberar. A gente mantém sempre os 3 dias da semana, né? E se precisar ter a gente mais... teve uma rotina de ensaio que era de noite, de segunda, quarta e sexta, né? Era à noite, e aí tinha uns dias de manhã, terça e quinta, que era um ensaio de música, do brinquedo, do nosso outro projeto, que a gente aprovou edital, e a gente estava fazendo essa pesquisa da cultura popular e da música. Então era praticamente encontro todo dia por semana, e também a gente tem um momento de reunião. Turno, né? Um turno por dia da semana. Geralmente é quase todo dia, mas é um turno por dia. Um turno. E aí é um turno, às vezes, artístico, às vezes aqui a gente chama de burocrático, a reunião que a gente senta para lá. Vem da ordem do dia, assim, né? Às vezes, muito comumente, quase sempre, para sempre, isso se confunde. Geralmente a gente começa debatendo, depois a gente começa o ensaio para resolver alguma coisa burocrática. Então, às vezes, a gente come 1h30 para decidir um monte de coisa. Come 2 horas, eu estou decidindo, gente, preciso resolver isso hoje. Não tem ensaio hoje. Aí fica e tal, isso acontece. Assim como acontece também, galera, amanhã ensaio. Não, a gente já até falou, já até instituiu assim, tipo, ensaio a gente não fala, porque quando começa a falar, é isso. Como ensaio tem que ser radical. A gente não fala. A gente tem que radicalizar, porque não fala sobre produção aqui no ensaio. Só ensaio. Já são 7 horas, a gente bora subir, bora ensaiar. Não, já direto, já teve isso que a Isa, que geralmente é coordenação de produção, que ela já chegava na pauta, não sei o que, já tem isso, Não, para. Mas acho que depende muito da demanda, como o Dudu falou. A gente tinha um processo de montagem, terminou o processo, a gente volta para o brinquedo, terminou o brinquedo, a gente reinventa uma coisa, a gente sempre está criando coisas. Aí tem a lógica da montagem, né? Também. Que aí está montando, só que aí o grupo começa a ter outros projetos também. Sim. E aí aqueles 3 dias que estavam definidos antes, que a gente já como prática nos 2 primeiros anos, os 3 dias da semana de encontro passam a não ser mais suficientes, porque acaba que existem mais do que uma montagem. Tem que dar conta, tem que dar conta da montagem, tem que dar conta das questões da casa, tem que dar conta da pesquisa da Casa das Artes, da formação técnica, do cada um. E aí a convivência é quase uma cotidiana mesmo, acaba virando isso. E isso é uma coisa de legal da casa também. Sim. Quando a gente não tinha espaço, era muito mais difícil. E aí, sábado e domingo tem evento na casa, e a gente está trabalhando no evento da casa, a gente está se encontrando lá, porque a gente está na bilheteria do show que vai ter, do vendendo cerveja, comidinha, não sei o quê. Nesse evento a gente conversa aqui uma coisa do ensaio, do projeto, a gente já organizou, já combinou aqui, já vai uma coisa meio que combinada. E a gente vai tomar uma cerveja pra Mas ainda assim tem muitas dificuldades, assim, porque esse tempo não é o necessário, porque a gente marca mais tempo, a gente marca, a gente vai fazer o laboratório de contação de história. Todo dia de manhã a gente vai se encontrar e a gente vai começar a produzir. Nunca começa. Nunca acontece. Então, tem algumas tentativas de... uma vez por semana a gente vai ter nossa reunião religiosa. Isso nunca aconteceu. Nunca conseguimos. Uma reunião. A gente vai sentar, vai ser o dia da reunião, entendeu? Tipo, marcar toda sexta-feira, vai ser só reunião, a gente vai conversar, para que nos outros dias seja ensaio. Não é para rezar. Não vai fazer a isso que eu acho lindo. Vamos adotar esse privilégio
objetivo eu tenho de fazer a novena para Eu acho dar que- zica. É comédia. Mas isso gera resultados reais. Assim, há um tempo já proponho para o grupo a formação musical, né? Então, teve várias dinâmicas diferentes de musicalização, Teve a história do Thales, né? Que foi. treino nesse sentido da música. Então, isso possibilitou que hoje o nosso quarto espetáculo de repertório, a galera esteja tocando em cena. Todo mundo que nunca não tocava nada, mas hoje No caso, já tá todo mundo tocando. todo mundo tocando em cena e cantando. E no próprio Pequeno Grande Aviador, né? Vocês colocaram, Já tá, antes era... Aqui tá mais diga que era pra você fazer teatro de verdade, ser um ator de verdade, sempre tocar um instrumento. Ainda bem que é aqui em dia. Eu toco triângulo, eu não tenho autoria. Eu toco triângulo. Tá ótimo. Não, tá Isso massa. aqui também. E a gente vai Liquidificador? A gente só se encontra em sala de ensaio até o momento, né? É uma coisa que a gente coloca sempre em pauta como algo que a gente precisa que mude, que é essa relação da reunião artística, né? Porque a gente se reúne religiosamente 2 vezes na semana. Assim. Tem semanas que é uma vez, mas é porque a semana Agora, tal... né? Porque a gente já foi 3, geralmente. Já foi 3, né? Segunda, quarta e sexta. Mas é isso, entre 3 e 2, às vezes quando o trabalho está apertado é uma, mas toda a gente já sente no coração e na dinâmica do grupo que ela atrapalha. E são reuniões de produção, geralmente. A gente tinha no período noturno, mas agora a gente está na manhã. E geralmente é na casa, nossas casas, né? Porque a gente não tem um espaço ainda formal, né? E eu acho que por isso mesmo também a gente não conseguiu ainda uma dinâmica, não sei, estou colocando agora também, uma dinâmica de se encontrar para criar, não estando em processo criativo. Porque, coincidentemente, todos os nossos processos criativos, tirando o janta, a gente ocupou um espaço. Na Cartomante a gente tinha uma escola, a gente ficou nessa escola e criou o espetáculo lá, então a gente já tinha para onde ir. No Ultrarromântica a gente ocupou o corredor lá do Dulcina, o subsolo lá do Conic, que é logo ali, que a gente ia sempre ensaiar, né? Às vezes ia em outros momentos também. E no Aquário a gente tinha essa casa. Só que é isso, né? Esses espaços existiram em função da montagem que estava sendo feita. Acabava a montagem, a gente voltava para as nossas casas, para as nossas reuniões de produção. Então, é mais ou menos assim que funciona a dinâmica. E é o WhatsApp. Dá para funcionar em Grupo vários de graus, né? WhatsApp. A gente ficou muito surpreso quando chegou em Uberlândia, cara. A trupe de trons, eu acho que eles entram no galpão, começam a trabalhar assim entre 8 e 9 horas da manhã. E eles ficam até 10 horas da noite, todos os dias de domingo a domingo. Eles trabalham morando naquele galpão e trampando para o grupo, assim. Além de produzir. Eles se revezam, no final de semana aqui cada um vai ter folga, né? E eles trabalham muito consequentemente. Eles o vivem programa do todo dividido. Eles são Todos eles recebem... Todos eles recebem um salário e eles têm um Dedicação galpão que é a exclusiva. escola deles. Então, eles têm uma turma que acompanha eles há 5 anos. Então, a maioria da galera é formada, né? Então, eles têm vários... Então, cada trabalho que eles fazem não vai para eles, entende? Fez um trabalho, fez uma oficina, não vai para mim que dei aula, vai para o grupo. E isso tudo vai juntando a caixa do grupo. E todo mês a grana é distribuída para todo mundo que trabalhou. Claro que a outra companhia de teatro. São 5, 6, né? 5. Tudo que eles fazem individualmente ou em coletivo, não sei o que, tudo não vai para eles. Volta para o grupo e final do mês. No momento inicial foi uma coisa de sacrifício mesmo, de abrir mão de um monte de coisa e se dedicar e tal. Mas com o tempo os frutos vêm vindo, né? Pois é. Como é que é para vocês essa questão da promiscuidade, assim, de tipo, ser do dirigível e de ser de outros grupos? Participar de outros projetos. Amor livre, gente. A gente tem um compromisso com a gente fala muito em prioridade, assim, né? Um acordo de que os outros trabalhos não atrapalhem os nossos dias sagrados de segunda, quarta e sexta, 4, 5 dias, né? Ao máximo a gente tenta respeitar isso, mas assim, a gente vê como um positivo, tá? O intercâmbio. Tem uma relação do Lu que viaja, aí a gente fica... A própria natureza do Pirão é essa, de circulação. Eu tenho outro grupo que a gente apresenta, eu tô fora, a Aninha tá
dando oficina no Burro Velho, a gente não pode ir à tarde nesse dia, tranquilo, a gente Eu conheci um grupo chamado. A gente fez um intercâmbio, uma troca com o Erro Grupo lá de Florianópolis. Está lá em Florianópolis? Florianópolis. Vocês conheceram ele lá quando vocês estavam Não, lá a gente agora? não conheceu, mas a gente ouvi falar dele. E eles são radicais nesse aspecto. Né? Quem está no grupo, eles trabalham para o grupo. E foi uma decisão deles. Mas isso é uma Que é assim. Foi o único. Existe uma Eu acho que medida. a gente tem que ser, de repente, ter sinceridade com as nossas vontades, né? Porque, às vezes, tu tá num dirigível aqui, e aí tu rolou uma circulação de um outro grupo que tu faz parte e, sabe, acho que todo mundo tem que ter essa coisa de tu ter sinceridade de colocar, não, eu quero muito ir, eu quero fazer, eu quero ir dar essa oficina lá, eu quero, porque faz parte da tua formação e tu vai trazer uma troca para o coletivo. Quando tu fica, eu tenho essa visão, quando tu fica muito fechado num coletivo, aquilo ali vai rodar, vai ter coisa para frutificar ali com certeza. Mas quando tu sai e tu vê outra realidade, tu volta, né, essa migração, né, tu vai ver outra realidade, volta, já tem outra ideia para o coletivo, vai sempre pensando nesse feedback, né? Sempre pensando nessa coisa Agora de... tem uma medida querendo ou não, disso. pensa sempre... Eu estou trabalhando fora, mas eu estou sempre pensando no meu grupo. Tem uma medida disso. A gente teve uma pessoa do grupo que era do grupo, dava aula na SEMEC, era da companhia de dança, era de não sei o quê e nunca tinha tempo para o grupo. É do grupo. E também vai dar... Só que a gente não... Como é que o grupo não tira ninguém. A pessoa vai se desligando, a gente não vai... Mas a gente vai aprendendo também, né? Porque, por exemplo, o dirigível, essa coisa da sinceridade que você quer, eu pondero muito isso, assim, valendo no meu fazer artístico, assim. Acho que tem coisas que o dirigível não tem que dar conta da minha doidice, entendeu? E tem coisas que que eu olho e o dirigível é o que vai dar conta disso, sabe? Porque tem coisas que eu tô a fim de fazer, que eu tô a fim de trabalhar com aquele artista da cidade. Tipo, a Marina tá numa bolsa de pesquisa comigo, que é da Casa das Artes. Mas aí o Armando tá, o Maicon tá, são artistas que são do meu grupo de dirigível. Metade das pessoas que estão nessa bolsa são dirigível. Mas só que o projeto em si, ele é outra viagem, entendeu? E não era uma coisa que eu queria jogar para o dirigível, porque não era isso, era outra coisa. Eu queria processar com a galera do circo aqui, entendeu? Com a galera da fotografia, com a galera do videomap. Isso não tem no dirigível. E é uma coisa que eu escolhi eleger naquela hora. Agora, da feita que eu elejo isso, é óbvio que eu vou ter as renúncias com o grupo, assim. Eu acho que o que vale é essa sinceridade com o grupo. Sim. Dizer, olha, até aqui eu dou conta e daqui para frente eu não vou poder estar. Tipo, na montagem do Pássaro, para mim o horário de ensaio era muito inviável. A galera começava a ensaiar às 5 e terminava às 9 da noite. Eu estava muito notáveis, saca? Eu estava muito no outro grupo. E não dava, entendeu? E se eu não digo, não vai rolar, eu não vou poder estar, porque esse horário para mim é inviável, só que assim, para mim é inviável. Todo o resto do grupo era um horário acordado, entendeu? Então não dá para eu dizer, não, eu tô assim, ó. Entendeu? Eu tô assim, aí um dia eu chego, outro dia eu não tô porque eu tô lá nos notáveis, outro dia... A gente tem que saber também sair, né? Se afastar como for necessário. E não significa que o Pássaro que não seja um espetáculo que eu sinto como meu, porque é do meu grupo, então... Tô lá, entendeu? No que precisar, pode ser. Eu acho que passa pela comunicação e pela maturidade, né? De saber falar isso, né? De saber, tipo, não... O foda é quando você se compromete com muita coisa, sabe? E aí você não é sincero com o teu grupo, porque querendo ou não, o dirigível, para mim, os notáveis são minhas prioridades, entende? Eles são minhas prioridades, valendo, porque são os grupos que, inclusive, me sustentam. Porque, particularmente, eu não vivo de dar aula, eu vivo fazer mesmo, da produção e de estar dizendo. Né? Então, se eu não trabalhar para os meus grupos, não vai rolar, eu vou me fuder, eu não vou ganhar nada, eu vou me passar fome. E aí, eventualmente, criei a bolsa, que foi uma ideia agora, assim, que já vinha, que eu estudei, inclusive, para fazer a bolsa, porque eu estava a fim de operar numa outra liga de performance. E aí não era o giro, entendeu? Talvez lá na frente o resultado da pesquisa, é uma coisa que já está na minha cabeça, assim, por exemplo, é jogar para o grupo, né? Até para fortalecer o grupo e fortalecer a própria cena, assim, porque eu olho 50% da bolsa dirigível, das pessoas que estão operando comigo, entendeu? Mas, a priori, não achei que era uma demanda do grupo, porque seria mais uma coisa para o dirigível, gente pra caramba tem que dar conta, entendeu? E a gente está o dirigível está com a mesma bolsa, por exemplo.
do mesmo edital. Eu dirigi, tem outra pesquisa, eu tenho uma pesquisa no mesmo edital. O Armando está na minha pesquisa. Quando a gente voltar, a gente está assim, tem 2 trabalhos para realizar, assim, 2 meses. E apresentar, né, o resultado do produto. Assim. E que, de alguma maneira, a gente está encaminhando, isso está sendo realizado também aqui, a gente está em etapa de leitura, trocando com outros grupos que a gente conheceu em Floripa, que também está falando da mesma coisa. Então, não está parado, né? A gente... Porque o projeto ele é isso também, né? Trocar, conhecer os outros grupos, conhecer cultura, e a gente encontra outras grupo manifestações, aí a gente vai lá em Minas, consegue ver o Congado, consegue ver o Congado, a gente dá uma olhada no Boi de Mamão em Florianópolis, né? Porque a pesquisa é isso, é a cultura popular, é o folclore, então a gente consegue ver isso na nossa migração, né? Na nossa viagem. A galera do grupo lá com que a gente trocou em Floripa. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. ETC. O ETC, né? De agora? Teve Teatro em Trâmite, teve outro grupo que a gente conheceu que tem uma linha de pesquisa parecida com o que a gente está pesquisando agora. Que aí já é outra coisa, que não tem a ver com a migração, tem a ver com essa bolsa de pesquisa do IAP, que fala de brinquedo, de folguedo, e eles estão numa mesma pesquisa lá também. E essa bolsa de pesquisa é para o grupo? Ela... É uma merreca. Pra gente, ela é para o grupo, né? Ela foi em nome do Rodolfo. Entendi. Aí o Rodolfo o nome do o Rodolfo entrou com um projeto. Proponente. Abriu para o grupo inteiro. Eu tô vendo vocês. A pesquisa do grupo, a gente escreveu no nome do Rodolfo, que era de indivíduos, né? Que é diferente do Essa Luciano, questão que foi no nome de dele. fazer outros trabalhos e eventualmente se afastar do grupo. É interessante. A porcentagem é outra na hora que a gente faz um grupo de 5 pessoas, assim. Porque, por exemplo, esse ano, eu e a Isa nos afastamos do grupo. Isso é quase que 50% do grupo. E agora, nesse momento, tem 3 afastados fazendo um outro trabalho mais intenso. Isso é mais de 50% do grupo. A porcentagem pesa de um outro jeito. Assim, mas a gente se afasta em tempo. Outra lógica nesse lugar O também, Luciano né? se afasta, mas ele se afasta do processo, mas está produzindo, está escrevendo. A Raíssa está em São Paulo fazendo mestrado e está fazendo comunicação para a gente. Se afasta em termos, assim. Tem muita coisa que ela não está presente e outra já está mais do que a gente. É pensar em estar em cena numa outra dimensão mesmo, sabe? Que é fora a vaidade de estar no palco. De estar. Teve um momento que Eu acho que 4 pessoas se afastaram. 4 chegou pessoas um se momento afastaram desse e aí todo mundo... Foi um momento de crise, assim, do grupo, porque Armando ia viajar para Bahia, Enoque foi para o Rio de Janeiro, Vitória foi para o Rio de Janeiro, Raíssa foi para São Paulo e... Quem mais? Starlone também. Starlone também foi para o Rio. Aí 4, 5 pessoas se afastaram. Foi a hora dos 50%, né? Que a gente olhou e aquilo deu aquela enfraquecida e a gente... Já tinha casa. Já tinha casa, já tinha conta para pagar, né? E as pessoas se afastam e também não podem mais pagar. Então, não é só o peso da ausência, é o peso da ausência também, né? Porque para quem fica, aquilo pesou mais ainda. Então, como assim? A gente acabou de casar e você está, né? Tirando do sozinho. A gente está pagando a prestação do apartamento e você já foi embora? Como É isso assim, que eu falo né? da medida. Somos 10, mas se 6 dizer assim, a gente, eu vou me afastar, ficam 4 para resolver, é a questão da medida. Dá para alguém dar uma oficina, dá para alguém estar numa votação, dá para o Luciano candidatar. Não dá para todo mundo fazer. E aí eu acho que tem que existir uma sinceridade até no nível de planejamento. De, tipo assim, se eu pretendo passar um ano, sei lá, nas Polinésias Francesas, estudando parada de mão na praia, eu tenho que avisar o grupo numa distância proporcional à minha ausência, né? Para que seja capaz de preparar as pessoas para isso. Né? Para que outra pessoa não resolva também. Dá para chegar a falar eu vou embora em cima. também. Seria bom que fosse assim, mas não é assim. Não. Chega que tem surpresa. É isso aí. Mas o nosso repertório, nem propositalmente, assim, ele, de alguma forma, se dá bem com isso. Tem pouca gente em cena. Os 3 espetáculos têm uma característica de rotatividade que é possível. Assim. Mesmo porque vocês estabeleceram a história de sempre um diferente dirige. Né? Então, sempre tem. A gente mexe muito. Tipo, o Sucata é um espetáculo que sempre que a gente apresenta, a gente muda ele, e muda o
Nós somos Tem essa 10, coisa mas interessante que vocês nem os são 10 mas estão... vocês têm espetáculo com 2 pessoas também, sempre, né? Mas, Com 2 não, tem um contação de Contação história. de história. São menores, tem 20 Eu minutos, acho 30 genial. minutos. Mas nós somos Genial 10, mas tem ter- espetáculo com ter 6. essa que a gente teve essa agora de uma pessoa, né? Já sim, dá mas outra tem abertura. e começar a pensar até em durações, espetáculos menores, cenas curtas. Acho isso A gente conversou isso, né? Que um repertório. o dia, assim, né? A gente viaja por 3 espetáculos. Eu não sei se tem a ver com o contexto da cidade, mas, assim, dificilmente vai ver um container no palco. Sabe? Porque talvez, como é um teatro normalmente feito sem nenhum tipo de apoio, as soluções elas precisam ser menos megalomaníacas. E isso acaba implicando também em outras facilidades lá na frente, que a gente talvez nem esteja pensando assim, a priori, mas acaba rolando. Tipo, o aviador, se vocês forem ver, assim, são 6 cubos, entendeu? E não deixa de ser A gente não podia pirar tanto, entendeu? A gente morre, mas a gente morre de vontade de fazer um espetáculo que tem uma piscina, em cena. A gente morre de vontade, sabe? Jogo de luz, Com certeza, se me derem 120 mil, a gente vai fazer uma superprodução, com certeza. Registrado. Mas eu acho que essa coisa da superprodução também é relativa, né? Porque se a gente for pensar assim, eu acho que isso viabiliza muita coisa, o fato de ter feito espetáculos com pouco ou sem dinheiro, né? Porque tu encontra saídas criativas mesmo para resolver as coisas, tu te torna mesmo... Não, tu não vai poder fazer com essa luz, tu vai ter que dar um jeito. Então, cria as luzes para colocar na cena, como vocês fizeram, as gambiarras. Isso é genial, assim, eu acho que isso estimula a gente a ser criativo. E é engraçado que parece que não, mas a gente acaba gastando muita grana com essas besteirinhas de querer resolver. A gente gasta muito mais do que... Bora comprar um refletor que é 150, a gente gasta R$500 com besteirinha que tem que se renovar. É pior, né? E acaba virando praticamente trabalho mesmo, assim, entendeu? Que aí não cabe mais no refletor, não cabe mais... A gente faz o 731, que a gente quer fazer um espetáculo para casa. O único bem material que a gente tem é a casa, a gente não tem dinheiro. Então vamos lá, vamos fazer sem um centavo, não sei o quê. Toda vez que a gente tem que fazer o 731, a gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa comprar o feijão, a gente precisa fazer o arroz, porque a gente serve comida, a gente serve bebida, aí tem o refrigerante, tem cerveja, tem não sei o quê. Daqui a pouco é o espetáculo que a gente mais precisa de grana mantendo sempre, porque ele parte do zero. Né? É o que menos economicamente ali tem que, na verdade, analisar como que isso pode se dar, né? Como que, de repente, cobrando a bilheteria de eu vou reverter essa grana para... Né? Porque a gente sabe que bilheteria não entra no nosso bolso. Não, é a bilheteria que paga o espetáculo acontecer. O 731, no caso. Porque entram 12 pessoas, 15 pessoas, é o necessário para que ele aconteça. Mas Belém tem teatro de comédia? Uma comédia mais televisiva, assim, mais YouTube, que aí dá grana, tipo, lota o teatro. Eu acho. Tem, mas mesmo essa galera não é tanto. Tipo, é uma coisa muito de elenco, sabe? Teatro de elenco. Tem uma galera que vai produzir, chama uma galerinha ali e vai montar sei lá, teve a última que foi a Encantada do Brega. Era uma galera que mandou, chamou, bora organizar o elenco. Isso é um vídeo, não é? Virou um espetáculo musical. Aí, mas não é grupo, é elenco. Chamou, acabou ali. Projeto, né? Sim. Agora, sim, Belém só vai assistir realmente, as pessoas só vão para o teatro para ver global, quando vê algum global. Então, nem o que pretende ser, né, atingir as pessoas, as comédias que são mais acessíveis ou que chamam mais a atenção do público, nem essas conseguem uma bilheteria suficiente para manter, para ter uma boa renda, né? Mesmo essa galera tá no batalho mesmo, assim, de querer fazer. Então fica meio claro para mim que os 2 grupos têm o edital como a fonte. Uma fonte, né? O edital, não só edital de patrocínio para montagem, mas de circulação, de pesquisa, de intercâmbio, né? Eu estou saindo da circulação muito querendo mergulhar com o grupo. A gente estava discutindo uma relação de espaço, de escritório, de gestão, um tempo de trabalho que é só escritório,
não é fazer artístico, é só escritório, para a gente pensar como funciona o grupo nessa área. Depois vai para o campo artístico. A gente tem uma casa, a gente está articulando como dar aula lá, como a casa sobrevive por ela mesma, assim, se é evento, se é aula, se é não sei o que. Acho que a gente volta, muita gente volta com muito anseio de discutir muita coisa para a gestão do grupo. Porque eu acho que todo mundo tem esse desejo, que o dirigível nos banque. A gente está em 4 anos, que daqui a mais 3 anos a gente possa conseguir trabalhar com tranquilidade. Com tranquilidade. Agora, assim, esse é um desejo desde sempre, eu acho, assim, de essas soluções todas, de ter um tempo de escritório. A gente sempre fala dessas coisas. Acho que quando a gente viaja, a gente vê grupos realizando, eu acho que dá um ânimo de é possível, vamos acreditar e vamos ter a disciplina de realizar para colher a longo prazo, porque é sacrificante a princípio. É sacrificante. Para colher a longo prazo, ele não vem imediatamente. Não é querer fazer a primeira semana e achar que isso vai dar fruto, porque a gente faz uma primeira semana e aí já surgem outros trabalhos individuais que cada um vai, não, vou ganhar minha graninha, a gente já falou, e aí desmonta tudo. Porque a gente já tem essas ideias há muito tempo. Falta a gente realizar. Porque o planejamento é o mais duro do grupo, né? Que a gente não consegue, talvez, vislumbrar um médio prazo, né? Não ter certeza das coisas. Mas também é o que mais vai criando base forte, né? Só que acho que tem muita ideia, né? Tem muita coisa para ser produzida e está muito no caótico, assim, né? Tem que partir para essa coisa de mesmo o que vai ser feito a longo prazo, o que daqui a 1 ano o dirigível vai estar com oficinas funcionando e dando tanto de dinheiro para casa, assim, pagando o aluguel da casa. Mas como é que faz isso? Porque é muito difícil dar oficina em Belém com a galera pagando, assim, o pessoal não paga. Porque tem muitas oficinas e também, de repente, também, não sei se exatamente por isso, acho que também, mas por conta mesmo do público. Que público é esse que a gente está buscando, né? Onde que a gente pode ir? Né? Que tipo de divulgação, de fruição mesmo é essa? Eu acho que é uma das coisas que a gente ainda tem dificuldade muito, acho que é pela facilidade da internet, né? A gente se detém a uma rede que é o próprio sistema nos dá, que é restrita, que é a rede com quem a gente mais se comunica, que são os pares, né? A gente não vai para pessoa diferente, para o cara que nunca viu, o cara que nunca fez, o cara que nunca... Né, então, sei lá, 60% da minha rede que recebe são as pessoas que fazem teatro. Então, e acaba que fazer a minha oficina, tá vendo a gente é quem faz, né? Isso era e é, né, uma preocupação forte nossa, assim. Porque Brasília também funciona muito nessa dinâmica, né? As pessoas assistem, as pessoas de teatro assistem teatro, e sempre que você vai ao teatro você encontra quase que as mesmas pessoas, né? E aí, quando tem um festival, aí lota, aí aparece gente de não sei de onde. E aí, como a gente começou a fazer algumas peças que tem alguma outra dinâmica, começou a vir um público que não era de teatro. Assim, como a gente faz uma peça que faz uma festa. É super trabalhosa, mas a gente também tem outro público que vai, assim, que vai de novo. Que vai pela festa, conhece a festa, depois volta para a peça. É o romântico. E aí é lá no Colic. E é num lugar de festa mesmo. Uma balada mesmo. É, uma balada. E aí o pessoal de balada da cidade frequenta até a peça. A peça acontece e engata numa festa. Vai até 4 da manhã. E aí, se você vai para a peça, você paga mais barato para a festa. Tem essas promoções também para incentivar. O mesmo aconteceu com o jantar, né? As pessoas vão para o jantar, vai para um jantar também. Mas aí ela aproveita e leva uma peça, porque as pessoas acham o teatro chato, na real. Tanto que tem que ter alguma coisa, né? Tinham pessoas que até, eu lembro, tinham pessoas que até achavam estranho estar rolando uma peça no meu jantar. Eu vi jantar. Eu digo, mas o que você está falando? Porque Brasília está num mundo muito de novas... Projetos criativos. Economia criativa. Então tem feiras de artistas de locais que vendem comidinhas, muito hipsters. Então tem food truck, tem não sei o quê. E aí a gente fez esse espetáculo que entrou nessa divulgação desse rolê alternativo da gastronomia. Então, assim, foi incrível. É um espetáculo para 15 pessoas. E teve um dia que tinha 15 pessoas que a gente não conhecia ninguém.
assim, era reserva antes, né? Então, assim, começou a temporada, já estava tudo reservado, todos os dias. Mas, assim, os amigos tudo reservou, né? Sim. Teve esse dia, só os tios. Não, esse dia era só de pessoas, casais mais velhos, menino mais novo, tipo, muitas pessoas diferentes. E a gente fala, caramba, é isso. E é isso, eu não sei quem veio primeiro, se essa forma de pensar o espetáculo, repensando a encenação, sabe, para poder encontrar outros públicos. Me perdi. Mas é até uma resistência à cidade, de perceber que, velho, se você não muda a sua forma de fazer teatro, você não traz o público. Eu acredito que é um movimento mais genuíno desse. Como assim? Aquela história, não vou formar o público, não vou formar a plateia, eu preciso formar o meu espetáculo para a plateia que tem, para o público que tem. O público que tem. São caminhos que tem que caminhar junto, né? Até porque é muito fácil fazer espetáculo para o público que tem, no sentido público fácil, que é o público de teatro. Mas que saco! Andar no próprio umbigo. E imagina você rodar no próprio umbigo num quadradinho que fica no meio do Brasil. Você fica nessa masturbação do público cativo, você fica masturbando o público cativo, faz uma macaquice. A cidade já é pequena, já fica assim. O público cativo te vê, só que você não abre o novo público, né? Que a gente fez no aviador, aí escreveu assim, um pequeno príncipe para você faz. Se você vai assistir uma posição de campanha, você acha lindo. Claro, mas eu sempre só o cara que vai pro quando eles teatro. arriscam, aí o pessoal meio que assusta. Eles começaram a arriscar agora, talvez. Os espetáculos mais diferentes, assim. Bem diferente de toda a carreira deles, assim. Como você entende? Gente, só retomando o assunto, a gente está a 20 minutos de terminar o bate-papo e a gente tem um comentário do Danilo Braque, que é de Salvador. Ele comentou assim: no momento da companhia cênica, que é a companhia dele, acredito em um formato que em cada produção tem seu formato sem pessoas fixas. Desculpa. Participei deste modelo que o Milton citou em uma companhia em Salvador como diretor, produtor e bailarino. E realmente neste mundo contemporâneo eu não acredito mais neste formato, mesmo porque não se tem mais dinheiro para isso. Agora, na minha companhia, cada produção tem uma ficha técnica diferente e nem sempre eu estou na direção de produção ou de criação. Tive bons resultados com uma companhia do Tchau, que é um espetáculo, e o da videodança Rebuçada. Equipes diferentes e com bons processos e resultados, com potencial para desdobramento, sem neura. O Danilo é uma figura de Belém, também faz parte do Pirão Coletivo, a companhia dele, que é a Companhia de Investigação Cênica, e que tem algumas pessoas que, por exemplo, o Milton faz parte, eu acredito. Esses dois trabalhos eu estou, por exemplo. O Armando está nesses dois. Ele até comentou, acho que o Armando e o Luciano podem falar sobre o perfil que falei, já que eles participaram. E aí, como que é o perfil desses projetos, dessas realizações, dos trabalhos mesmo? Porque a gente tem discutido isso no momento de meio que virada assim também da dinâmica do verificador artístico e tal, porque de certa forma o externo vira como uma marca, assim, uma coisa que produz, e são várias dinâmicas diferentes, sempre uma dinâmica muito diferente, e talvez não tenha uma pesquisa de linguagem continuada. Não sei, então só questionando. No caso do Danilo, já tem uma pesquisa de tempos, assim, um investimento de pelo menos assim, em 2008, tem a Bolsa de Viagem, né? Que é onde nasce um projeto da Companhia de Investigação Cênica, que é o Conexão Purimbó. É um projeto de intercâmbio em dança. Mas ele nasce na pesquisa lá no IAP, 2008. Então, quer dizer, ele já experimentou no corpo dele, aqui da outra Companhia de Investigação Cênica. Acho que o Milton já era da companhia, o Ícaro já era. E depois daquilo ali, aí veio a Conexão Purimbó 1, dessa pesquisa, e aí nasce o intercâmbio realmente. Aí ele convoca, não sei de onde era o bailarino. Na verdade, é Conexão Dança. Conexão Dança, né? Antes da Conexão. Primeiro foi a Maia. O Conexão Dança, foi o primeiro projeto. Ele trouxe um bailarino de Itaituba, na verdade não era um bailarino, fazia dança de rua, que era o... Itaituba é uma região de ilha interior lá de Belém. E aí ele trouxe para experienciar a arte ali, né? Danças, várias coisas, ele fez também. E aí, a partir disso, ele começa a ano fazer esse projeto de Conexão Dança, que é tipo, sempre trazer essa ideia do intercâmbio, de trazer alguém, trocar. Então, no outro ano foi ele e o Ícaro para Berlim, para fazer aulas.
Né? Tudo aprovado pelos Estados Unidos. E aí, no ano seguinte, já foi trazer as pessoas que ele conheceu em Berlim para Belém, para dar oficinas abertas, assim, para uma galera. Aí que veio a Maia, né? Aí que veio a Maia. E a Nina Diba. Mas tem então uma pessoa que continua. Danilo, ele é de coração, assim, né? Uma dinâmica é outra, talvez porque tem muita companhia de dança que trabalha nessa dinâmica também, né? Que tem uma pessoa fixa e os bailarinos estão sempre trocando, por exemplo. Aí, talvez a linguagem, a pesquisa de linguagem permaneça assim, com essa pessoa. Ele até brinca dizendo que eu sou a companhia. Ele Agora, brinca. assim, o Danilo é um agente do caos também, assim, na dança, né? Literalmente, assim, ele é um cara da dança da provocação, assim, sabe? Inclusive quanto estrutura, talvez seja por isso que ele tem uma rotatividade, inclusive, de equipe, né? Ele é uma figura muito provocador. E, assim, essa ficha técnica muda até porque ele é uma figura que está o tempo todo se mudando, se transformando, se relacionando, entendeu? Ele me convidou para produzir o Conexão Curimbó 3. Eu nunca tinha um projeto de dança na minha vida, entendeu? Mas, assim, pelo simples fato da gente ter se encontrado, ter se conhecido, ter trocado, ele disse, olha, mano, bora mudar, já tive uma experiência no Conexão Curimbó 2, funcionou dessa maneira, eu gostaria de processar de outra maneira, eu vejo que tu trabalha assim, bora tentar? Aí eu já vou ser um nome novo nessa ficha técnica aí, entendeu? E vou entrar numa produção que não é a prática do dirigível, que não é a prática dos notáveis, que minimamente eu já saco, e é um aprendizado mesmo, assim. Eu gosto muito do trabalho do Dom por causa disso. Ele já traz uma equipe coreográfica totalmente que nunca dançou com ele. 100% nunca dançou com ele. Tu chegou a dançar com o Danilo, né? Nós tínhamos um projeto da videodança. Tu tá lá dançando, assim. Também, eu concordo até com ele, que eu acho que talvez o mundo não esteja mais adaptando esse tipo de dinâmica. Tudo diz para realmente a gente continuar um trabalho quase que solo, né? Assim. Mas também tem outros tipos de resultados que saem dessa dinâmica de coletivo que são diferenciados, eu acho. Na continuidade, talvez a gente produza, se a gente produzir um próximo espetáculo, não é um espetáculo mais de 4 meses, é um espetáculo de 5 anos. A gente está 5 anos conhecendo algumas dinâmicas, algumas lógicas, alguns jogos que vão funcionar e vão modificar de repente, talvez se tiver uma outra figura nova na ficha técnica também. Mas é uma dinâmica economicamente viável, talvez. Ao mesmo tempo que as relações, elas, por exemplo, a relação de rede, que é o dirigível, que seria com outros grupos, são relações humanas. Eu tenho afinidade direta com o Aníbal, que é da Embush. Não tenho tanto com o Paulo, como a Aninha tem. Por exemplo, é o mesmo grupo, mas são duas pessoas que têm... Mas os dois têm afinidades como aqui os dois têm, então... Exatamente. Sabe? Entendi. Entendi. A gente falou muito dessa organização, eu senti muito assim, dessas formas de como se encontrar e se organizar, porque a gente está sempre buscando, né? Qual é a saída, qual é a maneira, como é que a gente consegue realizar as coisas. E, na real, são todas as formas possíveis juntas. Então, essa coisa da rede, ela é uma instância que a gente precisa se relacionar, aprender a se relacionar, né? Como é que eu me conecto com o Danilo, que é uma companhia de uma pessoa só? Sei lá, não estou na companhia dele, mas a gente está trocando diretamente. E isso me fortalece ele, a troca vai acontecendo. Então, uma pessoa que vai lá, faz uma oficina da Maia, que é a pessoa que ele trouxe de não sei onde para dar oficina, essa pessoa já está desenvolvendo um trabalho ali. Então, é a rede, a conexão. Eu me conectei aqui e aqui aconteceu essa troca. Essa troca, em algum momento eu vou me distanciar. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou para Berlim, eu vou dançar e ali eu vou trocar com outras pessoas o que eu aprendi ali com aquelas outras pessoas e a gente vai distribuindo. É uma rede distribuída, a gente vai distribuindo conhecimento. Em algum momento o Danilo volta para Berlim, já volta para dentro daqui dessa rede de pessoas que ele encontrou. Então esse movimento, ele é constante. Eu saio, volto, eu passo um ano longe, aprendo a fazer parada de mão na praia. Mas quando eu voltar, todo o meu grupo vai saber fazer parada de mão, porque eu já acho isso genial, né? Então, tipo assim, essa é a instância da rede. Ao mesmo tempo, quando o Milton fala da coisa da produção, que ele é mais fácil ir lá e fazer, e centralizar e pá, é mais rápido? Pode ser que seja mais rápido, mas às vezes é importante a burocracia. Não, você não pode entregar eu não posso entregar o mapa de luz para ele.
Eu preciso da burocracia. Eu sei que está a essa distância de mim, mas eu preciso esperar o Thiago chegar. Quando o Thiago chegar, Thiago, o mapa de luz está aqui. Vai lá falar com o técnico para entregar com o técnico, tá? Porque ficam arestas. Então, né? eu preciso da burocracia para organizar certos sistemas. A gente odeia, né, dessa palavra, a gente fala de burocracia, a gente odeia. Mas em alguns momentos, é isso que precisa ser feito, é isso que vai solucionar, é isso que vai ser democrático. Porque a gente acha que o democrático é só a roda, né? Esse contato direto e humano, e às vezes não. Às vezes o mais democrático é eu poder passar por todas as camadas que precisam ser passadas para poder chegar ali, né? Então, essa guinada da gente entender aonde eu coloco a burocracia no meu trabalho artístico, aonde eu coloco a rede, aonde eu coloco a hierarquia, né? E a colaboração. Então, são formatos muito diferentes, assim. E todos são válidos. Em algum momento, eu vou precisar de uma hierarquia que é dizer assim, não, a palavra final do figurino é do Stallone. Não interessa, né? Nesse momento, ele vai ter essa palavra final, e é uma situação de hierarquia. A palavra é chata, mas é essa mesmo. Ela é chata, mas é dizer assim, não adianta fugir e querer dizer que é outra coisa, porque senão a gente vai se atrapalhar, se atropelar. Se o Armando está passando treinamento para a gente, nesse momento ele é professor, tem uma relação de hierarquia aqui. Por mais que a gente tente desconstruir, ela não é a relação opressiva, mas ela é uma hierarquia. No momento que não adianta o Armando estar falando para o Enoque, não, Enoque é assim para fazer, eu vou falar, não, Enoque, faz assim, olha, toca assim, Enoque. Não adianta eu fazer isso. E ao mesmo tempo, porque Ana, tá com ele. Foi um poder, usando a palavra, que foi dado. No momento em que a pessoa assume uma função, por mais que seja colaborativo, todo mundo opina, o grupo deu para ele essa função. Então, no momento que deu, eu também espera-se que ele vá dar para ela no final e que a gente vai entender e vai escutar. E vamos passar para frente, né? Porque a gente deseja isso. Né? A gente colocou a pessoa nesse lugar. Eu acho que a Aninha, ela resume muito essa ideia de que na história do teatro a palavra vai se reinventando. É coletivo, é colaborativo, é ligação em rede. A gente só vai adaptando e vendo que o nome vai ficando ultrapassado e vai reinventando uma coisa que já está, sabe, sendo tateada há muito tempo, já está posta. São várias coisas ao mesmo tempo. É hierárquico, ao mesmo tempo é colaborativo, ao mesmo tempo é coletivo. Tudo vem caminhando. Vamos precisar de etapas para isso. Somos seres humanos, a gente não é feliz todo dia, a gente sabe. Eu acho que talvez a gente tenha a visão histórica disso, a gente tem essa vantagem de visão histórica. A gente passa por esses processos históricos do teatro e a gente consiga ver eles e falar, agora eu preciso usar isso, agora eu preciso usar isso, agora eu preciso usar isso. Porque a gente consegue ver as dinâmicas para trás, né? Bem, nosso final, nosso bate-papo. Passar a bola para o Armando. Foi muito legal, acho que a gente... Ela quer falar. Antes de finalizar, só fazer um apelo, assim, do céu. Quem são eles? O Brasil! Vou jogar aqui energia para o universo, para que o nosso próximo encontro seja artístico, sabe? Que a gente se encontre para trocar artisticamente, trocando... Tipo, aqui a gente é do DF, a gente tem essa confusão mental, cultural, né? Assim, a gente não tem vocês têm muita ligação com a tradição de vocês e com, não sei, eu acho que, só que ao mesmo tempo a gente também está numa busca de entender o que é ser do DF, né? Me perdi um pouco nessa questão, mas existe muita coisa a ser. Tem quase a idade da cidade. Ser explorado, e, assim, e eu sinto muito. E é isso, é a característica da migração. Vocês estão circulando com o repertório de vocês. Para a gente continuar em comunicação, para a gente continuar numa comunicação que já existe e que está continuando, e que isso é lindo e maravilhoso. Já é o segundo ano que eu olho para esse cara aqui. Mas é ótimo. E é isso, e aí a gente prossegue, porque no ano que vem, sei lá, a gente já consiga vir para fazer uma manifestação de boi na esplanada. Mas o que é louco, é porque a gente fala, né, por exemplo, isso aqui isso é consequência de um intercâmbio que o Luciano fez com outro grupo lá na frente, para a gente estar aqui hoje, né? Foi uma troca, a gente está trocando aqui hoje, isso acontece por conta de uma outra troca que aconteceu lá no passado e tal. Né? Isso é muito doido. E o Milton, que a gente conheceu indo apresentar em Goiânia,
que também é um outro lugar interessante da gente ir nesse território, né, Cerrado Amazônico. É isso, é só um chamado, assim. Eu acho que a gente se fortaleceu não só nos editais, porque, assim, foi importantíssimo para o DIRI aprovar esse ano ter cartas de anuências de grupos, sabe? É importante, fortalece o projeto. Está lá que, de certa forma, alguém do grupo já conheceu esses grupos, já entrou em contato, por isso que a realidade se aproxima, mesmo em cidades diferentes. E pensar mais do que nos editais, mas pensar que a gente pode, a partir dessa articulação, assim, se olhar no olho e dizer, olha, o que a gente pode fazer que está fora desse eixo aí? Né? O edital que nunca vai corresponder todos os nossos anseios, tudo aquilo que a gente quer. Seja férias. Né? Tipo, eu olho muito para o Janta, assim, e é disparador para mim, como é que eu faço para levar o Janta para o espaço dirigível. Né? Como é que a gente faz isso? Porque precisa de edital para levar o Janta. Ontem eu perguntei para a Karine, quem é que tu precisas para fazer o Janta lá no dirigível? Né? Tu precisa de quantas pessoas? Na real, assim, porque é isso, né? Tipo, o André é uma figura de Floripa lá do teatro que rola daí. É uma figura que está muito motivado, está afim de ir para Belém trocar, né? Do Teatro Itinerante, desculpa. E a gente fica assim, pô, é possível, né? É possível de articular isso. Não precisa estar no edital. Pode estar na nossa força de vontade, de planejamento, né? Sim. De produzir grana, de captar recursos fora desse eixo edital, assim, porque isso é bem viável. Sabe? Acho que, para fechar, né? Vai. Acho que agradecer muito, assim, acho que é o nosso primeiro bate-papo meio que informal, né? Porque a gente já fez muitos informais aí. Mas falar que o grupo está ganhando muita experiência, assim, com a troca e ver como a gente se reconhece no outro. Independente de cada região, a gente se reconhece muito. A gente se reconheceu em Salvador, se reconheceu em Uberlândia, lá em Florianópolis, se reconhece aqui com o grupo de vocês. Isso para a gente é fundamental, ver que a gente não está sozinho na batalha de inventar, se redescobrir nesse espaço. Então, acho que esse espaço do bate-papo ele é muito importante para isso. E agradecer muito ao liquidificador por estar fornecendo isso para a gente. A gente sempre sai com uma sensação de alívio, né? De respirar mais fundo e saber que tá todo mundo no mesmo barco, assim, saca? Então, a gente agradece também pelo convite, porque é muito lindo, assim, a gente saber que a gente tem umas mesmas dinâmicas, né? E a gente pode se ajudar com essa rede, nem que seja rede de informação, essa troca de... Pô, mas como que eu faço isso aqui? Pô, todo mundo já tá fazendo de um jeito, a gente faz do mesmo e funciona, né? Isso é muito precioso, isso, assim. A gente quer agradecer também por ter sido convidado. Eu sinto muito que outros grupos não estejam aqui, mas as pessoas têm outros compromissos e nem a vida. Normal. Mas tem outros ali, ó. Belém. Quero aproveitar para finalizar fazendo a mesma invocação que a Karine também, porque também desejo muito que a gente se reencontre aí. Para uma troca artística, que a gente se encontre de novo, sem falar muito, né? Tá calado e realizar, né? Trocar. E aí tem nosso próximo momento de encontro lá em casa, sábado. Não, eu tenho toda a vida, a gente tá junto, né? Mas assim, formalmente. Eu tô muito ansiosa. 731, né? São 12. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Eu quero todo mundo. Aquele que dirigir a foto, né? Tirou pra gente também. Então vou continuar sentado onde eu estava. Mistura os grupos, gente. Né? Não tá difícil, não. Eu tô olhando pra cá, na verdade. Olha o Pepe. A gente tá olhando pra lá. Oi, Pepe. Eu tô olhando pra Ali,